Yo ho, tripulação! Estamos começando mais uma navegação do Macaco Pirata. Ao meu bom bordo, eu tenho aqui, aliás, meu boreste, eu sempre confundo, é o meu boreste, o meu lado direito. Eu tenho aqui, enfim, o Doctor. Boa noite a todos, então. O Vitor. Voltei depois de muito tempo. O Vitor, o nosso doutor o nosso... fazer um curso lá no... Ele foi no Triângulo das Bermudas. No Uzbequistão. Temos de conhecer o mundo da magia. Isso aí. Temos de volta aqui o nosso grande doutor, o Vitor. Virar o Mago Supremo. Vai virar doutor de magia também. Porque a mão dele entortou, né? Diga, Vitor. Diga uma coisa, Vitor. O que você estava sentindo falta da navegação? O que você mais sentia falta? No calor de vocês. Epa. Isso pode ser mal interpretado. Lembrando que ele é casado. Lembrando que é o único casado da tripulação. Com mulher, inclusive, né? Porque... Não foi nesse sentido. For fraterno. Isso, calor fraterno. Amor fraterno, amor entre... como que é? Um amor ágape, né? Como falam, né? Não sei. Amor ágape. Não, é sério, tem um negócio... Tem 4 definições de amor. É ágape, filéu... Como é que vocês dois sabem disso? Como é que vocês sabem isso? A internet propicia informações, cara. Depois não tem o que fazer, pesquisa muito. As 4 formas de amor. Quatro formas de amor. Soma de novela. Aí, ó. Verdade. Agora sim, de fato, bom bordo. Eu tenho aqui o mestre das armas. Isso aí. Daniel! Isso aí, galera. Então, que bom ter aqui o mestre das armas para nos defender. E... Eu não sou a favor do armamento aí, civil, hein? Só lembrando isso. Sério que você não é a favor do armamento civil? Não. Sério mesmo? Você não vai entrar em discussão agora, né? Tá bom. Depois nosso podcast não é sobre armamento. Não, eu sou teu amigo ainda. Armamento, cubo cósmico. Então vamos lá. Você é a favor do Thanos ter a manopla? Tá. E ao meu O que você faria com a manopla? Se você tivesse a manopla. Ao meu front, também no sentido boreste, a figura crucial aqui, o imediato, o Deco. Yeah. E estamos infelizmente desfalcados hoje, não temos aqui o nosso mestre do pau, mestre carpinteiro, né, mas não tem problema, estamos aqui para fazer. Agora qual que é o tema de hoje? Então, a gente hoje resolveu fazer um tema que mexe um pouco com a emoção, também um pouco polêmico, mas assim é um tema que mexe muito com a emoção da gente, porque é a fase que nós éramos infantes lendo quadrinhos. A gente vai falar dos quadrinhos dos anos 90. Isso aí. Parte 1. Se a gente não fechar esse tema hoje, vai ser a parte 1. Como que é? Parte 1, como que é? Guerra Infinita, e o segundo é não sei o que lá. Esse é o Desafio Infinito. Talvez. Não sabemos. Tem que ser dos anos 90. Desafio Infinito é dos anos 90, não lembro? Não, acho que é dos 80. Matei um do Thanos que é dos anos 90. Tem, eu acho que é. Tem um desafio, eu lembro, eu tenho. Que é a história que eles consertam as cagadas do Thanos Cóptero, por exemplo. Tem isso também. Eles fazem retcon. Porque o Desafio Infinito... Anos 90 foi o anos do retcon também, né? Teve um retcon pra cacete. Anos 90 teve que ter retcon. Anos 90 teve que ter retcon. Mas eu não lembro qual é o nome da saga. Eu li, mas agora... Não, é Desafio Infinito, aqueles com infinito ou outra coisa? Todos os Thanos infinito alguma coisa, né? Desafio Infinito, Cruzada Infinita. Cruzada Infinita, tudo tem. Não, Crise Infinita deve ser outra coisa. Infinito, tem uma saga desse jogo Infinito. E a Crise Infinita eu aposto que veio antes desses... Não, acho que veio. Mas de qualquer forma, tudo Thanos é infinito, né? Não, cara, Crise Infinita é uma coisa que foi depois. Tá, nós vamos falar de todas as bom, mas nós vamos fechar nessa época, anos 90. Tipo, começo dos anos 2000 não vale. Tá, mas aqui era o formatinho, começo dos anos 2000 ia ser o universo. Aqui é o famoso formatinho que cada editora tinha umas 10 edições. A gente vai falar. A gente vai falar até o final, até o começo da linha Premium, daí depois a gente encerra. Vitor, meu bom, o que você lembra de mais emblemático nos anos 90? Liga da Justiça. Não, nessa época, já aproveitando o gancho do livro, Liga da Justiça nessa época começou a sair no Brasil, só que não como Liga da Justiça, saía no formatinho como Melhores do Mundo. Melhores do Mundo? Não, era. Melhores do Mundo. Tinha Melhores do Mundo,
mas também tinha Liga da Justiça e Superman, e tinha Liga da Justiça e Batman. É verdade. Não, mas é antes do formatinho. Mas acho que no formatinho eu lembro que eu tinha Melhores do Mundo, era o que eu lia, que foi na época que eu conheci o Flash, inclusive. Que na época era o Flash, o Lanterna. Isso, saiu o Flash, Mulher Maravilha junto também. Cara, nos anos 90, no comecinho. E foi a época que eu conheci. Pra mim, pra DC, foi a época que eu conheci o Flash. Eu não conhecia de história em quadrinhos, conhecia só de séries, essas coisas. E porque na época eu só lia Batman e Super-Homem praticamente. Aí, os anos 90 foi quando eu conheci os outros, principalmente da DC Melhores do Mundo. E acho que foi ali que o Flash virou meu segundo personagem preferido da DC hoje. O primeiro é o Batman. Que na época era o Wally West, né? Que na época não era o Barry Allen. Nos quadrinhos era o Wally West, exatamente. Que por sinal, o Wally West pra mim é um Flash melhor que o Barry Allen. Eu gosto mais também, mas não sei, claro que tem a questão do fator nostalgia de eu ter começado a ler o Flash com ele. É o nosso Flash. Mas mesmo assim eu acho ele menos, sei lá, pragmático, assim, não sei explicar. O Barry Allen acho muito. Cara, eu, por exemplo, o meu Lanterna Verde. Apesar dele ser ótimo também. Cara, eu não querendo me meter, cara, mas o Wally West é mais. O Wally West ele é tipo um Homem-Aranha. Exato, ele é tipo um Homem-Aranha com o Flash. Mas é isso que é legal. Então, por isso que eu acho que até entendo que o Victor gosta mais do Wally West porque o Victor é fã do Homem-Aranha. Exato. Exatamente. E daí, na Liga era o Wally West, o Killer Runner dando uma de Homem-Aranha. E o Kyle Rayner também nessa época, quando é o meu Lanterna preferido. Flash era o Lanterna Verde, que também, pra lembrar muito Homem-Aranha também. Também. O Kyle Rayner, ele tinha a melhor ocupação civil. Ele era desenhista de quadrinhos. Ele era tipo designer, assim. Não, mas ele desenhava quadrinhos também. Ele tinha formação. Ele era o Lanterna Verde mais criativo, né? Exatamente. Ele é tipo o Ettore virando super-herói. Pô, mas cara, porque o poder do Lanterna Verde é criar construto. Que coisa melhor do que... Cara, eu posso porque eu gostava muito dele também. Exato, porque ele era mega criativo. Porque ele era muito criativo. Ele era o Lanterna Verde mais criativo. Porque, cara, o Hal Jordan só fazia merda com o poder do Lanterna Verde. Só fazia avião e tanque de guerra. E nessa época, puxando o gancho do Hal Jordan, você tem que lembrar do Guy Gardner. O Guy Gardner fazia pior ainda. O Guy Gardner era só uns blocos de pedra, umas coisas bem toscas. Nessa época, o Guy Gardner virou o Warrior, né? Acho que é o Warrior. É que ele ficou... Ele era um alienígena, né? Ele descobre que era alienígena, ele podia mudar a forma do corpo dele. Não, mas antes disso... Não, mas nos anos 90. Sim, mas nos anos 90, antes disso ainda, teve uma fase que o Guy Gardner perdeu os poderes. Sim, que o Hal Jordan expulsou ele da tropa. Aí ele virou um personagem estilo Justiceiro, assim, um cara que sai com uma metralhadora, assim, pra pegar os bandidos. Aí depois ele ficou com o alienígena, que ele pode mudar a forma do corpo e virou o Warrior. Exatamente. E nessa época, nos 90 também tem a grande saga do Parallax, o Hal Jordan, né? Que ele virou Parallax. Crepúsculo Esmeralda. Crepúsculo Esmeralda, que daí ele acaba com a tropa, acaba com todo mundo, e daí que o Kyle virou Lanterna Verde, né? Exatamente. E pra mim, como eu falei, como eu comecei nessa época, eu acho ótimo. Da DC acho que é mais isso. Acho que teve bastante saga do Batman, né? Terremotos, mas isso foi mais pro final. Os anos 90, cara, o que bateu pesado na minha memória, assim, no meu sentimento de criança, eram duas sagas fodas da DC, cara. Uma, a morte do Superman. E a segunda, a queda do morcego. Cara, essas sagas foram sagas que mudaram. Cara, e tipo, desculpa, na época eram muito foda, bicho. Verdade, era foda. Não, o Super-Homem, se você vê, tem um documentário na Netflix que mostra na época do. Como é que foi a venda da morte do Super-Homem? Que é fantástico, sensacional. Foi uma coisa assim paralela na história da indústria dos quadrinhos. Assim, um troço muito até hoje, bizarro, assim. Até hoje, não se, tipo assim, nunca antes nem depois conseguiram vender o número de gibis que venderam. A jogada de marketing que eles fizeram, aí a capa era prateada, né? A capa era prateada. Cara, a última edição. Cara, foi um troço sensacional. A última edição com a capa do Superman rasgada, assim, presa num estandarte, assim, cara, aquilo lá é um troço assim que. Na época e até hoje, na verdade, é um marco. Assim, aquilo vendeu, bicho. Porque outra merda também nos anos 90 é que começou uma parada nos quadrinhos americanos lá nos Estados Unidos que os caras compravam muita revista pra depois um dia revender, tá ligado? Exato. Aí essa do Super-Homem aconteceu muito isso. Por isso que esgotou. Esgotou muito fácil por causa disso. Então, mas assim, DC, claro, tem essa parte, como eu falei, foi introduzida ao resto do universo, além do Batman, o Batman eu já conhecia. E pra mim, o Marvel, como sempre, né? Que daí tivemos Homem-Aranha, que com a terrível saga do clone. Cara, eu vou falar uma coisa, a saga do clone. Eu sou muito fã do Homem-Aranha, pra mim até hoje eu acho terrível. Mas cara, assim, a saga do clone, sabe qual que foi o problema da saga do clone? Eles estenderam ela demais. Exato. Mas assim, tem um. Porque vou fazer mais um jabá aqui. Não pra mim, mas para outros colegas. Eu tenho o site da Marvel 616, que acho que é o melhor site da Marvel do Brasil.
que eles juntaram um monte de dados, um monte de coisa sobre o in off, o backstage da saga do clone. Cara, leiam aquilo, aí vocês vão entender por que virou a zona. Que virou zona. É só você ler, porque eles fizeram um baita texto. Projeto editorial originalmente com o Tom DeFalco, que era o roteirista do Homem-Aranha na época, era pra ser uma coisa menor. E bem mais interessante. Era pra ser, tipo assim, ia ter o Ben Reilly, exato. Ele ia aparecer, ia ter todo um desenvolvimento daquela trama com o Chacal, mas ia fechar, tipo, era uma coisa pra durar no máximo 6 meses. Exato. E aquilo se estendeu por uns 2, 3 anos. Então, leiam aquilo, vocês vão entender por que virou putaria. Eu não vou entrar naquilo porque senão vira um podcast inteiro. Não, sim, mas... E daí tem mais uma coisa que... E vamos falar eu acho que foi o que introduziu muita gente aos quadrinhos da época dos 90. Cara, que são os famosos desenhos da Globo, né? Desenhos assim... Do X-Men, do Homem-Aranha. X-Men do Homem-Aranha, né? Não, e a gente eu, inclusive, conheci o X-Men por aí e tem o que muita gente considera até hoje a melhor fase do X-Men, que é a fase dos 90. Cara, e do lado da DC... até hoje, muito reverenciado. Eu gosto bastante dos anos 80 do X-Men, mas não tira o mérito dos anos 90. Mas, cara... Cara, infelizmente... Felizmente, X-Men dos 90 até hoje é muito reverenciado. Até que a Marvel com Guerras Secretas fez uma edição que era só X-Men 92. Sim. Continuou. Era uma série, né? X-Men 92 era uma série. Era uma série inspirada na fase do Jim Lee. Exato. Que era, tipo assim, os personagens naquele período dos X-Men. Não, mas esse 92 tudo remontando o Jim Lee. Os traços dos personagens. Aquele visual do Ciclope. A Jean Grey, né? Com aquele até eu que sou colecionador, eu fiz questão de pegar todos os Marvel Universe do X-Men dos anos 90. Eu tenho eles nos verdade, você tem isso pra mim é uma prova também de que faz mais sucesso. A Hasbro fez questão de lançar todos eles nos 90 foram os que mais venderam. Não, e detalhe, e o Ciclope versão dos 90 são os mais difíceis de achar e são os que mais venderam, de longe. E no Japão, essa fase é muito reverenciada aqui. Você vê que, o público japonês que já tem os seus próprios ícones, eles adoram Marvel dos anos 90. Outro exemplo, como é que X-Men dos anos 90 foi foda. Outro exemplo, como é que foi foda do X-Men dos anos 90. E por mais que o pessoal pode não gostar. O primeiro jogo da Lego Marvel, eles fizeram baseado nos filmes, né? Então, você tem o personagem, por exemplo, tem o Thor no filme, o leguinho dele no jogo é o Thor do filme. Sim. Os X-Men que não tinham filme pela Marvel na época, eles não tinham direito, eles usaram os X-Men dos anos 90. Dos X-Men dos anos 90. Os X-Men de Lego que aparecem no jogo são exatamente dos anos 90. Dos anos 90, exatamente. Então, tipo, não adianta, é a fase que a galera mais reverencia até hoje, assim. Muito em favor do desenho, que pra mim é o melhor desenho do X-Men até hoje. Sim. Não tem tipo assim, Também só tem esse ou o Evolution. E Evolution. Que é ótimo. Wolverine e X-Men. Não, tem mais um. Tem um piloto. Esse piloto dos anos 80. X-Men foi sensacional. Vocês se esquecem que tem o piloto dos anos 80 que não é tão bom. É, meio giromba. E tem também meio que as aparições do desenho do Homem-Aranha também. Sim, aparecia os X-Men também, verdade. Mas lá aparece até o Atrevido. O Atrevido, o famoso Daredevil. Cara, que coisa, né? Esse negócio dos caras de traduzirem, porque o Demolidor, ele aparecia, inclusive até nos quadrinhos teve uma fase, acho que era a Block, que o Demolidor se chamava Desafiador Destemido. É por causa dos 2 Ds, né? É, muito ruim. Que essa ideia eu achei legal. Essa ideia de é mais próximo, é uma tradução mais próxima da tradução de Daredevil do que Demolidor. O certo era ser Demônio Destemido. Exato. Não, mas é uma... Eu digo assim, entre Demolidor e Desafiador Destemido é mais próximo da tradução. Ia ser Daredevil é um termo que não tem. É uma terminologia. É uma coisa é uma expressão que usam pra, sei lá, um acrobata muito foda, é um Daredevil. You are Daredevil porque você é um cara que não tem medo das coisas. Exatamente. O cara lá, um motoqueiro que vai no Globo da Morte, tá ligado? Mas Demolidor, eu falo bem a verdade, cara, não tem nada a ver, cara, o nome Demolidor com o Daredevil. Mas sabe o que tem? Tem uma sonoridade. 2Ds. Não, tem é uma palavra. Sim, é uma palavra. Tem 2Ds na palavra. Tem 2Ds na palavra. Mas o cara. Eles têm que botar um nome que tem a ver com o símbolo. Mas não tem nada a ver não entendia. O que o Daredevil faz de verdade? Cara, tipo, ele não demole as coisas. Não, mas aí que tá. Outro exemplo que eles têm que manter o nome é o Desafiador da DC, né? Que em inglês é Deadman. Aí uma das... Tem um D gigante. Aí não podiam botar homem morto. Botaram Desafiador pra poder ter o D no nome. E se eu não me engano, tem uma coisa... Esse não ficou ruim. Tem um lance que o JP Martins, que quando eles... porque assim, a publicação de Marvel e DC no Brasil é uma história meio maluca, né? Porque a grande editora que começou a publicar era a Ebal, lá atrás, lá nos anos 50, 60.
né? E ela trouxe as licenças da Marvel, DC e tal, né? Só que depois de um tempo, o Adolfo Eisen, ele não conseguia manter todas as licenças e ele nem conseguia comprar todos os direitos. Então a coisa ia se dispersando entre outras editoras. A Block publicou um tempo Marvel. Daí você tinha mais de uma... A Globo publicou tinha algumas coisas. Tinha mais de uma edição, da Marvel. assim, era bem engraçado. Era bem bizonho. Nossa, a Globo publicou a Marvel, é verdade. A grande unidade... Mais nisso. A grande unidade de Marvel e DC no Brasil foi quando... Primeiramente a Marvel no final dos anos 70 foi comprada os direitos aqui pela Abril. Isso. Que daí eles começaram a dar uma ajeitada no universo Marvel pela Abril. Eles começaram e daí começou essa padronização, inclusive nas traduções. Tipo assim, não, vamos usar essa tradução. Então, tipo, o professor J.P. Martins, que se eu não me engano era o cara principal tradutor e editor lá dentro, ele botava assim, não, então vai ser Demolidor porque a gente já tem aí numa outra editora um personagem da DC que é o Desafiador. Não, então esse aqui vai ter que ser Demolidor mesmo, entendeu? Então já começaram a botar uma ordem, coisa e tal, e depois eles foram adquirindo a DC também. Então eles começaram a nivelar os dois universos e ficou, tipo, e a Abril é uma editora que é muito importante para quem lê quadrinhos, porque, cara, durante esse período, final dos anos 70, todos os anos 80 e até o final dos anos 90, esses caras foram a casa editorial das duas maiores editoras de quadrinhos. Foi a fase que eu mais li quadrinho. Sim, tipo assim, eles eram organizados. Né? Cara, assim, a gente fala assim, cara, a gente deve muito ao formatinho, cara. O quadrinho no Brasil deve muito ao formatinho. Com certeza. Cara, porque era barato, acessível. Único, né? Tipo, não tinha lugar nenhum no formato, né? Cara, assim... Não sei se em outros países da América Latina, né? Mas o Brasil era muito... Na Itália, eles publicam um tamanho um pouco maior do que o nosso formatinho. Não chega a ser o formato americano. Eles publicam um pouco maior. E a coisa mais parecida com o formatinho que a gente tem na América do Norte são os quadrinhos de humor, assim, tipo arte. Sabe? Arte, Luluzinha, Little Lulu, tá ligado? Essas coisas assim, que daí é um formato parecido com o formatinho, assim. Aquela coisa. Por incrível que pareça, ainda vende pra cacete, né? Vende. Tanto que tem até o Riverdale, né? Que é Riverdale, que faz um sucesso tremendo. Aí outras coisas que me lembro dos 90, cara, os amigos que eu não sei dessa época, essa época a gente teve muito o fenômeno dos atores fortões, tipo Stallone. Que na verdade era uma rebarba dos anos 80. Isso é uma herança dos anos 80. Mas assim, nessa época a gente tinha muito o padrão dos super-heróis serem muito tourados, tudo armado até os dentes, e ainda tivemos mullets. Sim, então as mulheres serem muito voluptuosas, até exageradamente. Jesus. Então nessa época a gente teve o surgimento do... Surgimento não, o Cable de antes, né? Mas o Cable nessa época ficou famoso, o Cable todo armado até os dentes. Cheio de coisa. De coisa, coradão pra caramba. E meio que isso surgiu na história de quadrinhos. Mas todos os personagens seguiram essa tendência. Nós superamos o mullet. Exatamente. Nossa, lembra que era a morte do Super-Homem, ele tava de mullet. Isso, ele tava de mullet. Lembra o Batman desenhado pelo Kelly Jones? Pra mim, no geral, eu falei das sagas principais, mas no geral também da história em quadrinhos. Você falou do Superman. Tem essa questão dos super-heróis estouradões. Sim. Você falou do Superman com mullets. Sim, você falou do Superman com mullets, mas você esquece que eles exageravam muito a proporção dos heróis também. Por exemplo, o Rob Liefeld. Rob Liefeld é o grande clássico. Tipo, você pensa em herói bombadão, desproporcional. Tem uma piada até hoje, o pessoal fala dos anos 90, que tipo, criar personagem dos anos 90 só você fazer o cara muito torado e botar uma arma na mão dele. Até o Super-Homem também tem uma história com uma arma. E do lado uma mulher super gostosona. Exato. Esse é o padrão dos 90. Lembra como o Batman era no Kelly Jones? Kelly Jones desenhava, ele fazia um Batman marombado, extremamente marombado. Cara, as orelhas do Batman eram um troço assim que era tipo 1 metro a parada aí. E os batarangues do Batman eram uns troços gigantes que pareciam uns facão, cara. Exatamente. Pareciam uns facão, era muito desproporcional. E além disso, pra mim também na Marvel teve a saga do Massacre, que é muito controversa. Mas eu gosto bastante, porque pra mim, eu gosto. Cara, a saga do Massacre... Concordo que tem os erros dele, mas eu acho que foi legal porque ela reuniu toda... Foi a primeira saga que eu li, que reuniu toda a Marvel. Aí eu achei isso legal, né? Saga do Massacre, faço uma analogia. É aquele carro dos sonhos lá que no final você descobre que
que é uma merda. Tipo, você compra ele, alegria, né? Alegria, você compra ele e quando E eu acaba. tenho as originais, E outra alegria quando acaba, porque você não consegue. Foi assim que o negócio com a Massacre. Cara, mas o Massacre... O começo, o conceito da história do Massacre é legal pra caralho. Só depois, cara, história, e a giromba do Massacre não foi nem um massacre, cara. Foi uma outra giromba. Foi o que surgiu depois. Isso, Essa parte... O Capitão América com sutiã. Heróis renascem. Heróis renascem. Meu Deus do céu. A grande merda da Marvel. Não, mas aí já é no final dos anos 90. Já no final. Vocês esqueceram de uma... Mas é nos 90. Ô, Capitão, vocês esqueceram de uma saga polêmica também, dos anos 96. Qual? Primeiro crossover da Marvel e DC. Ah, Não, mas cara, mas isso essa é legal. não foi o primeiro crossover. Não, primeiro Esse já é o terceiro. geral. Esse já é o terceiro. Esse já é o terceiro, Primeiro cara. Marvel 10 DC que teve. É assim, que eram os universos colidindo, Isso. né? Os universos Os amálgamas. Acesso. Que tinha os amálgamas. Os amálgamas eram depois desse aí. Não, sim, mas na história já surgiu os amálgamas, porque o acesso gruda, Sim, juntava eles. Não, sim, juntava eles na história. Isso. Mas depois dessa história do Isso, surgiu um universo deles. surgiu um universo à parte, Eu lembro. que era publicado. Que era publicado, inclusive. Que era, tinha umas histórias E bacanas. era legalzinho, não era? Que saiu em formatinho. Isso aí, informatinho, tudo informatinho. Sim, verdade. Depois, cara. Cara, mas eu vou falar uma coisa. Sim, teve coisas legais. A gente fica falando assim, pô, você não é uma giromba. Mas, cara, a gente se esquece que também nos anos 90 a gente teve coisas. E eu gostava, rapidinho, eu gostava muito do traço, apesar da ter os caras muito touradão, mas tinha alguns desenhos nessa época que eu gostava muito do traço, que fizeram muito sucesso na época, até hoje eu acho legal, tipo Marcelo Madureira, por exemplo. Sim, o Madureira. Marcelo ou Joe Madureira? Joe Madureira. Mas a Madureira é o cara que você tá Anitta. Exatamente. Joe Madureira. Joe Madureira. Eu gosto de traço meio animizado. Legal. Sim, começou. Porque na época tava tendo uma explosão de anime nos Estados Unidos, né? Mas sabe por quê? E daí... Na verdade, no mundo inteiro, aqui no também. mundo inteiro. Você E daí, sabe tipo, que o Joe teve Madureira explosão nessa época fez muito sucesso, porque o traço dele era animizado. Você sabe por Aí quê? ele fez sucesso desgraçado. E eu também curti, porque eu também tava curtindo anime na época. Sim, era o que rolava. Então, cara, até hoje, quando eu vejo um traço de Madureira, mesmo na Marvel, que não desenha tanto hoje em dia, mas às vezes quando aparece, eu acho bonito, eu acho massa. sim. É legal. E o outro que eu gosto também é aquele Carlos... Puta, que desenhava X-Men. Que a galera também hoje em dia fala que o traço dele é muito anos 90, mas eu acho bonito, eu acho legal o traço dele. E esses dois, o interessante do Joe Madureira e desse... Eu esqueci o nome do Carlos. Eles eram bonitos até pra época porque eles não caíam no padrão do cara touradão armado. Sim. Eles desenhavam, apesar de ser um traço meio anos 90, meio cartoonizado, meio animizado, mas era um traço diferente. Sim. Fugia dos outros anos 90. Cara, foi dessa então época era mais legal. Foi dessa época que a gente teve Gen 13, essas coisas. Isso. Cara, mas assim, a gente pode lembrar que cara, é inevitável você falar de anos 90 e não falar de Image Comics, cara. Justamente porque... Eu tava pensando no Todd McFarlane agora mesmo. Porque assim, vocês sabem qual que foi a história da Image, né? Sim. Pelo menos. Mas... Image, né? A pronúncia correta. Image. A história da Image Comics é assim. Image, eu sempre falei Image. Não, pronúncia Image. É Image? Image. Nossa. O lance é assim: Jim Lee, Todd McFarlane. Todo o povo que era os Bambam da época de quadrinhos. Exatamente, Mark Silvestre, Jim Valentino, todos esses caras, eles eram da Marvel, e esses caras eram foda pra caramba. e tipo assim, Estavam no auge. eles eram os superstars. Cara, comecinho dos anos 90, esses caras, eles eram superstars no quadrinho americano, como um todo. É verdade. Esses caras eram muito foda. E assim, eles tinham essa coisa, assim, eles já tinham alguns trabalhado pra DC também, mas eles estavam bombando na Marvel. E começou, e naquela época, assim, cara, essa foi um período do quadrinho americano que, sabe, as revistas estavam vendendo pra caralho. Estavam vendendo muito. Vendia demais. Entendeu? Que começou também esse negócio de capa metalizada. Tinha muito marketing em cima. Muito. E o marketing, e uma coisa que começou assim, essa galera nova que tava despontando e estavam assim bombando demais, o Rob Liefeld também, né, dessa galera, eles começaram a se ofender muito com uma coisa que na verdade era uma putaria. Vou falar a verdade, uma putaria que acontecia na verdade com todos os desenhistas no quadrinho americano, desenhistas e roteiristas no geral, que acontecia na indústria do quadrinho americano, que era coisa assim que o cara trabalhava pra cacete e assim o grosso tipo assim, o grosso do lucro ficava com os editores, principalmente os donos dos editores. Os caras vendiam, tipo assim, o Jim Lee fala disso muito. Pô,
os caras estavam vendendo horrores. Camisetas dos X-Men com os meus desenhos, ele falava. E ele não recebia nada não sei exatamente como é que era nos anos 90, mas eu sei de alguns processos que funcionavam de pagamento de artistas nessa época. Nos anos 70, se não me engano, era por página. Sim, então você tinha que desenhar e ganhar por página. Sim, mas e não estava incluso. E tem muito sistema de pagamento que o cara criava um personagem e era meio que comprado pela Marvel. Sim, então o direito todo do personagem é da Marvel. Exatamente. Não era do cara. Então a Marvel lucrava. Tipo, como você tá falando, a Marvel vendia uma camiseta com o Wolverine dos anos 90 lá. Mas assim, e daí a Marvel ganhava um batalhão de dinheiro com essas camisas e o autor não ganhava. Porque ele só era pago pela revista. Ele não ganhava parte dos outros copyrights ali do personagem. Isso aconteceu com o Motoqueiro Fantasma. O cara que era o Motoqueiro Fantasma tornou uma justiça com a Marvel que ficou pobre quase. Sim, porque assim. É bem interessante essa história. E era uma coisa assim que principalmente assim pro desenhista, porque o desenhista ele vive do desenho dele. Exato. Assim, de fato eles estavam sendo lesados mesmo, porque assim, o Jim Lee faz uma arte promocional, não estamos nem falando de trabalho para revista de quadrinho. Ele fazia uma arte, sei lá, uma pin-up do Wolverine, tá ligado? Uma arte padrão do Wolverine, né? O Wolverine com as garras, coisa e tal. Eu fazia uma arte pra Marvel, beleza, pra ser um pôster, tá ligado? Beleza, ele ganhava por aquilo ali, só que a Marvel replicava aquilo em várias outras coisas, camisetas, bonés, essas coisas, e ele não ganhava nada por aquilo. Então assim, tipo, ele tá sendo lesado, cara. Mas é por causa disso, porque o direito do personagem era meio que da Marvel, não era do autor. A Marvel meio que comprava. Era esquisito de explicar, mas era explicando de jeito simples, é como se a Marvel comprasse o direito de usar o nome do personagem e o autor não ganhava nada. E exatamente, tipo assim, e daí ganhava o direito da marca, né? Tinha os Amy Whites da marca. E assim, e tudo isso. E principalmente por um movimento que estava rolando já desde os anos 70, na verdade, que era do Will Eisner, que era assim, aquela coisa assim, tipo, autores de quadrinhos. Foi a partir dos anos 70 que surgiu mais os quadrinhos mais independentes. Né, exatamente. Que era Will Eisner e toda aquela galera mais da contracultura, Robert Crumb, que falava assim, a indústria nos explora, nós temos que nos mobilizarmos e criarmos o nosso próprio meio de produção seguro. Então tem uma lógica assim do alternativa. Só que a galera ali era uma galera do meio mainstream. E o que eles criaram? Eles criaram a editora deles pro meio mainstream. Exato. A Image, ela é a terceira força dos quadrinhos. Nasceu naquela época como bateu de frente com a cara, batia. Spawn é sensacional, cara. Eu adoro. Cara, se não me engano, Savage Dragon também, né? Spawn, do Todd McFarlane. Wildcats do Jim Lee. Wildcats Wildcats era tipo os X-Men genéricos do Jim Lee, criado pelo Jim Lee. Wildcats era legal, cara. Eu gostava. Youngblood do Rob Liefeld. John 13 foi depois, foi já na segunda metade do ano. O Storm não era o Storm. Aquele Backlash, cara, mas Youngblood. Mas o maior fenômeno, cara, de todos os tempos da Image, depois do Spawn, claro, é o Walking Dead, né? Mas isso já nos anos 2000. Isso é anos 2000. Mas o Robert Kirkman, ele já era um cara forte da Image faz muito tempo. Ele era um cara que trabalhava nos concepts de argumento, umas coisas. Mas ele sempre foi o cara ali que né, ele é argumentista, né? Mas ele entrou no final. O Robert Kirkman ele entrou depois, cara. O Robert Kirkman. Mas ele entrou, se me engano, nos anos 90. Mas foi final. Né? Não foi esse período era Eric Larson fazendo Savage Dragon. Fazendo Savage Dragon. Até hoje é desenhado pelo Eric Larson. Sim. Ele não abandonou. Sim. Ele é um personagem. E o legal da Image era esse negócio, né? Que você tinha os autores eram os donos dos seus personagens, né? Então, assim, todo o royalty era para os autores. Então, era uma iniciativa muito, muito bacana, muito legal mesmo. Assim, eles estavam criando um universo deles coeso. A princípio era um universo coeso, né? Todo integrado. Você lembram que o Capela do Youngblood era o cara que matava o Al Simmons. Lembram disso? Tinha umas conectividades, assim, tipo um personagem de uma revista. Engraçado, verdade. Isso, inclusive, na primeira série animada do Spawn aparecia. Era o Chapel, o Capela, que era o soldado que matava o Al Simmons a mando do Jason Wynn. E aqui quem trouxe o Brasil foi a Globo, né?
E eu confesso. Na hora da Abril na Globo. Na Globo, o Youngblood e o Wildcats. Assim, tipo. O Spawn não lembro quem. Não, o Spawn foi Abril. O Spawn começou com Abril. E Savage Dragon. Eu me lembro, Savage Dragon começou com minissérie na Globo e depois foi pra Abril. Então, eu vou contar uma coisa sobre vocês. Tipo, eu sempre conheci Super-Homem, sempre conheci Homem-Aranha, todos esses heróis mainstream, né? Só que eu nunca li os quadrinhos. Quadrinho, cara, nos anos 90 eu li o quê? História do Turma da Mônica, do Cerninha, porque eu curtia, meu pai vendia do Pato Donald, né? Só que daí eu fui ter uma experiência assim, mais com história de quadrinhos, assim, DC, Marvel. Na verdade, a primeira experiência que eu tive com história em quadrinhos, tipo, de herói, foi com o Spawn, com a Image. Cara, eu fiquei encantado. Cara, e o Spawn, cara, o Spawn era um negócio legal, tipo, dark, né? Aquela o Spawn e era umas histórias muito até que rapidamente já teve filme. É inevitável. Tinha uma série da HBO, um desenho que era bom, que era legal. Excelente. O jogo de videogame que era uma porcaria. Não, o jogo do Super Nintendo era legal. Eu tinha do PlayStation. Não, o PlayStation era ruim. Mas o do Super Nintendo e Mega Drive era legal. E eu tinha esse jogo do. Eu tinha do PlayStation. Eu comprei, cara. Eu era fã do Spawn. Era o Spawn Eternal. Fãzão Eternal. Que era do Era ruim. Mas o do Super Nintendo era massa. O Super Nintendo era legalzinho, não era tão legal, mas era. Era bacaninha. Era um beat'em up, cara, bem. Não era um beat'em up. Cara, o Spawn foi um fenômeno mesmo. Spawn nessa época foi um troço. Foi. Sensacional, assim. Só quem vê os anos 90 sabe do fenômeno que o Spawn foi. Na minha opinião, foi daí que surgiu a irmã dos anos 90. É verdade. Criada pelo New Game. O maior herói dos anos 90, na minha opinião, foi o Spawn. Não, sem dúvida, cara. Herói. Porque assim, o Spawn, cara, pra gente falar, agora eu vou falar um pouquinho assim do Spawn. O Spawn, antes de falar um pouquinho do Spawn, eu tenho que falar da fase do Todd McFarlane no Homem-Aranha. Isso que eu falo também. Porque o Todd McFarlane, ele remodelou o Homem-Aranha. A galera se esquece. Adoro o Homem-Aranha. A galera se esquece da acrobática do Homem-Aranha. Tem espaguete. Isso foi o McFarlane. Não, é aquelas poses muito loucas. O Homem-Aranha com um olho desse, a olho da máscara desse tamanho gigante. Cara, eu adoro, pra mim, o traço do Todd, eu gosto pra caralho de Dítico, mas o traço cara, o Homem-Aranha do Todd McFarlane é de fato um Homem-Aranha. É um Homem-Aranha, uma criatura mesmo. Aquela coisa toda encurvada. O McFarlane criou pra mim um dos meus melhores heróis do Homem-Aranha, que se chama Venom. Que é um dos melhores heróis do Homem-Aranha, na minha opinião. Cara, depois virou uma giromba. Depois virou uma giromba, concordo. Mas se você pegar o Venom... Coloca o Spawn e o Venom. Cara, eles são muito parecidos. Eu vou falar agora. Pega o Spawn e o Violador. E o Violador, você analisa que o Violador tem aquele macer. O Violador, ele é um Venom mais animalesco, cara. Pode ver o sketch dele, aquela bocarra. Eu acho que o Violador lembra mais o Carnage, o Carnificina, do que o... Exatamente, mas ele é mais animalesco. Sim. Ele pegou... O que o Todd McFarlane pegou? Ele pegou o sketch e foi deixando ainda mais bizarra a coisa. Mas a ideia é quase a mesma do Venom. E vocês se esquecem que teve nessa fase do Todd McFarlane com o Homem-Aranha, ele teve uns embates com o Motoqueiro Fantasma, cara. Tinha uma coisa desse negócio tinha o Duende Demoníaco, lembra? Cara, o Motoqueiro Fantasma Spawn praticamente parecidos, né? O Spawn é nada mais ou menos que um híbrido do Batman, que o Todd McFarlane também desenhou o Batman no finalzinho dos anos 80. É um híbrido do Batman com o Homem-Aranha com o Motoqueiro Fantasma. É basicamente isso. Você pega esses três personagens, a origem é a origem do Motoqueiro Fantasma, pacto com o diabo, essas coisas. Cara, na época que o pessoal queria vender quadrinho, que tava vindo pro Brasil, dizia era justamente isso. Eu lembro de escutar isso. O Spawn era uma... aquele Spawn é basicamente o Homem-Aranha com o Batman. Como era que o pessoal falava isso. E um background. Não, mas é porque o Motoqueiro Fantasma não era tão conhecido, né? O Batman já eram conhecidos. Não, porque aquela coisa da capa. E daí a galera que queria divulgar o Spawn sempre falava essa frase. Falava essa frase. É uma mistura do Batman com o Homem-Aranha. Com o Homem-Aranha. Caramba. E era não tem nada a ver, né, cara? Não, se é pra pensar, não tem totalmente, cara. Tipo, não tem tanto a ver, mas era dark, assim, gore, tem bastante gore. Tinha bastante gore. Era quadrinho pra adulto. Não é quadrinho pra adolescente. A Image, ela teve esse salto no relação da Marvel, porque a Marvel ainda tinha umas coisas assim, tipo, de parental control, sabe? Daquela coisa do Comics Code Authority. A Image, a proposta deles, vão romper com isso. Pô, Youngblood tinha sangue. Wildcats também era meio agressivo. Já tinha e o Spawn, cara, o Spawn tinha mutilação, cara. O violador literalmente arrancava o coração do Spawn e o Spawn continuava em pé, porque ele é morto-vivo.
que é o seguinte, o Spawn, eu me lembro do Spawn, teve um vilão, o Billy Kincaid, né? O Billy Kincaid que era um assassino em série que matava criança. Cara, eu já Isso tudo aí... bem que tem o Victor Zaz lá no Batman lá. Mas só que o Billy Kincaid, ele foi sádico, eu lembro baseado no Ed Guy, né? No Ed Guy. O Billy Kincaid, cara, foi assim uma das primeiras vezes que eu senti medo de um vilão num quadrinho. Puta, esse cara é um filho da puta, cara. E o jeito que ele morre. Isso aí criou uma dor de cabeça. E ele era perturbador porque ele chegava e aí, amiguinho, vamos experimentar um tutti-frutti. Ele fazia umas analogias com uma mistura do Ed Guy com o maníaco da motosserra lá, o Leatherface, que ele é todo desengonçadão, né? Cara, o Spawn era um quadrinho pesado. Pesado. O primeiro quadrinho do Spawn que eu li, eu tinha 11 anos de idade. Porra, velho. Eu li com uns 9 anos. Não me esqueço até agora, cara. É super foda. Mas então, e isso criou uma dor de cabeça desgraçada pra descer pra Marvel, né? Porque, tipo, eles tiveram que começar a repensar muita coisa. Sim. A Image tem... Muita gente hoje em dia critica muito a... Se não fosse a Image, não teria Marvel. A Image na época... Não teria Marvel Max. Não, muita coisa. Muita gente critica hoje em dia... Vertigo. Depois que passou os anos 90, muita gente fala que a Image caiu muito porque, basicamente, as séries eram muito anos 90, né? Sim. Mas assim... falar da Vertigo também. Mas a Vertigo... A Image teve mais... Vou falar da Vertigo. Só que a Vertigo, ela tem outro viés. O público da Vertigo não era o público que tava lendo. Ela obrigou a Marvel e a DC meio que a mudar muita coisa delas ali, porque elas estavam naquelas datas de boa delas, e daí veio a Image começando a pegar uma fatia gigante do mercado, eles começaram a se mexer pra mudar muita coisa deles. Então, pra indústria do quadrinhos, a Image foi muito importante. Mas também concordo com a ideia que realmente depois se percebeu que a Image era muito nos 90. Até que praticamente só sobreviveu o Spawn e o Savage Dragon. Porque os dois realmente eram muito bons. Sim, o Savage Dragon de roteiro. Hoje em dia, se você ler o Wildcats hoje em dia, você percebe que é bem fraco. Cara, e o Wildcats, ele mudou muito. Ele foi mudando muito hoje em dia o Wildcats é da DC, cara. É da DC. Você tem uma ideia? A Gen 3 é da DC também, né? Também, mas a... É porque estava até no Titãs. Angela Spawn tá no universo da Marvel agora. Sim, porque houve umas tretas entre o McFarlane e o Neil Gaiman. Na verdade, houve muita treta dentro da Image. Porque quem quer brigar com o Neil Gaiman, velho? O louco do McFarlane. Cara, e vocês que o McFarlane também, ele é ganancioso. Gente, você acha pra caralho. Vocês não sabem, Rob Liefeld era o maior pilantrão, tipo assim, ele não era só coisa. Cara, vocês estão ligados que ele tem uma história, até o Daniel HDR conta num dos episódios do ArgCast. Até hoje eu estou sugerindo para vocês, galera, ouvirem também o ArgCast do Daniel HDR e companhia do Dynamo Studio. Cara, a história, porque o Rob Liefeld, ele começou a... Porque era assim, a Image, ela funcionava assim. Tinha os autores, né, eles produziam para a editora, mas cada desenhista, aquela figura grande ali, Todd McFarlane, Rob Liefeld, Jim Lee, cada um deles tinha os seus próprios estúdios, né, que juntos se uniam para fazer a editora, né? E o Rob Liefeld, ele pegava dinheiro da editora, né, porque ele estava na administração da coisa também, né, ele era um dos fundadores, ele pegava dinheiro da editora para investir nas coisas do estúdio dele, entendeu? Para fazer um monte de título que ele pegava assim, tipo, ele vendia para as comic shops, assim, tipo, eu tenho essa revista aqui que eu vou lançar daqui a alguns meses, não sei o quê. Os caras já começaram a encomendar pedido e os gibi nem saía, cara. Tá ligado? Eu tenho uma treta dela. Cara, pra vocês terem uma ideia, a treta Rob Liefeld era bem safadinho. E o Rob Liefeld, dentro da editora, ele começou a ferrar com o trabalho dos projetos dos outros caras, assim. Acho que foi o Mark Silvestre, um deles que quase saiu na mão com o Liefeld, cara. O Liefeld, ele foi expulso da Image por videoconferência. Eles fizeram uma reunião e o Liefeld estava por videoconferência. Ele foi, agora você está demitido. Cara, eu tenho uma história do... Ele foi um dos fundadores da parada. Mas ele era bem FDPzinho. Cara, tem uns caras falando assim, eu bateria no Liefeld até ele aprender a escrever. Aprender a desenhar. O desenho dele era horrível. Cara, e só que o Liefeld, cara, ele meio que deu uma volta por cima por causa do Deadpool, né, cara? Hoje em dia ele deu a volta por cima, porque ele é o criador gráfico do Deadpool, né? Sim. Hoje em dia... Deadpool, Cable também é dele. Cable também é dele, tipo, o criador gráfico. O X-Force, né, pra falar a verdade. Sim, o X-Force. Eu gostava do X-Force, eu achava legalzinho, ainda tem, né, X-Force, né? Mas se você for pra fazer, tipo assim...
ele é bem malandrão, assim. Ele é um cara que, tipo assim, todas as paradas hoje em dia dele é tipo ele se engaria no sucesso da Deadpool. Assim. Agora ele tá criando um universo dele. Não, parece que agora, hoje em dia, ele tá de bem com a galera lá da Image, ele voltou, tá produzindo uns troços da lá dentro. Só que ele tava fazendo, tipo, meio que uns quadros. Cara, é porque é foda, né? O cara é tipo o Romero Brito dos quadrinhos. Do quadrinho americano. Do quadrinho americano. Tipo, o cara que não conhece, não entende muito de arte, legal, cara, gigante. Daí o cara encomenda quadro dele, tipo. Sabe o que houve com o Rob Liefeld? Agora eu vou defender um pouquinho ele. Ele melhorou, ele deu uma melhoradinha. Ele continua desenhando daquele jeito tosco, só que você vê que existe uma intenção nele em fazer daquele jeito hoje em dia. Tipo assim, ele meio que transformou, ele gourmetizou o traço ruim dele, tá ligado? Então, é isso que eu tô falando, ele é tipo o Romero Brito. É, o Romero Brito, ele é história quadrinho, tipo, exatamente. É que o Romero Brito você ainda vê que tem composição. O Romero Brito. Não, mas eu sei que eu não tô comparando a arte, eu tô comparando o jeito que os dois vendem a sua arte. Sim, entendeu? Não, a gente sabe que o Romero Brito, ele faz uns troços a toque de caixa, ele faz umas coisas. E eu entendo assim a galera assim que estuda a arte pra cacete, às vezes se enfesa com o cara, porque, porra, né, o cara foi um azarão, é um cara que deu certo. Exato. Muito no azarão. Ele era médico, né? Ele ia ser médico, não sei o que a história meio louca dele. O de quem? Do Liefeld ou do Roberto? Não, do Roberto. Não, mas então não isso não é o caso. Você não vê, cara. Voltando pra quadrinho. Mas, cara, lembrando que a Image não era formatinho, era formato americano. Aqui no Brasil, ela começou, foi a Image Comics. Americano, o primeiro spawn que eu li era formato. Aí que tá, a Image, e quando os quadrinhos lá da Youngblood e Wildcats também foi publicado em formato americano. Não, toda a Image foi. Exatamente, Savage Dragon. E exatamente, aqui no Brasil, os quadrinhos da Image, eles começaram um boom das editoras de tentar, agora vamos tentar fazer o formato americano aqui no Brasil. Eram as revistas mais caras, coisa e tal, mas a galera tinha um lance, assim, tipo, eu lembro quando eu era moleque, existia um certo lance de, vou comprar essa revista maior aqui, com um personagem fodão, não sei o que. Então tinha uma força, assim, no preço de vendagem, que foi acabando em pouco tempo. Na verdade, porque o quadrinho, cara, a verdade é o seguinte, cara, quadrinho, o forte do quadrinho, independente do que for, cara, pelo menos até a nossa infância, assim, até a nossa geração, né, que nós foi os últimos caras assim da geração de quadrinho em banca a preço acessível, vamos falar. Era o formatinho, cara. O que possibilitava isso era o formatinho, cara. Na verdade, acho que a tendência da indústria vai ser acabar com os quadrinhos de papel, eu acho. Ou tudo migrar para esse formato encadernado aí, preço caro. O encadernado e digital. Digital. Nas Estados Unidos já tem muitos junto encadernado. Quando acaba uma saga, a gente Kindle, né? Tipo, os caras lêem história em quadrinho em Kindle. Em Kindle, sim. Isso. Em Kindle, iPad, essas coisas. Lá já tem muito isso. E, cara, eu vou te dizer uma coisa. Até não só isso, mas celular, cara. Hoje em dia a galera lê muito pelo celular, cara. Quadrinho pelo celular, cara. Porque os celulares estão ficando com as telas cada vez maiores, né? Com certeza. Pior que eu pessoalmente não curto. Eu gosto de ter o papel ali, eu gosto de sentir o cheiro do papel. O que é mais das antigas. O que o colecionador... Mas eu acho que é o futuro. Eu acho que quando eu for velho, provavelmente só vai ter digital. O quadrinho mais banquinha. No mercado norte-americano. Abriu tenda da falência? Sim, abriu tenda da falência. O quadrinho no mercado norte-americano, ele é definido como um mercado de colecionador. Exato. Esse lance de você comprar o comic book. E aqui no Brasil também tem isso. Só que aqui o colecionador, ele é uma figura, a princípio, menos bitolada que nos Estados Unidos, né? Um comic book guy, né? Não, é que nos Estados Unidos os caras são bem mais hardcore. Bicho, o colecionador norte-americano é o cara hardcore, bicho. É o cara que. Não, é estereotipado também, né? O cara do Simpsons, né? O comic book guy, né? É o Kevin Smith lá com a galera dele, cara. Sem comprar a mensal nos Estados Unidos, não vai comprar aqui, né? Muito mais barato. Não, exatamente, mas aí que tá. Porque lá nos Estados Unidos ainda tem um lance assim de que, porra, cara, o cara não vai pagar mais do que $3,90 por um quadrinho, tá ligado? Só uma de revista não vai pagar mais que isso. E aqui no Brasil, a nossa cultura de quadrinho também era um pouco diferente, porque aqui no Brasil a gente tinha essa coisa de uma revista publicar mais de um personagem, né? Os mix, essas coisas. Que até como comentei no Melhores do Mundo, né? Que publicava de tudo, dava 4 juntos. Cara, a Marvel, na fase dourada, lá nos anos. A fase dourada na Marvel no Brasil foi quando a Abril publicava nos anos 80, né? Que daí ela tinha aquela revista que era o Super Aventuras Marvel. E assim, quem é leitor mais velho fala dessa revista, eu tenho algumas edições que eu comprei em
sebo, né? Dos anos 80 Eu não comecei. comprava porque pra mim era muito caro. Porque daí nos anos 90 começou a mudar, foi o final do Super Aventuras Marvel, começou aqueles Marvel anual, tá ligado? Isso. Marvel 95, Marvel 96. Tinha também aquele Grandes Heróis Marvel também. Hã? Tinha o Grandes Heróis Marvel também. Tinha o Grandes Heróis Marvel também. Eu acho que começou no 95, mas é que Marvel 95. Mas é que essa revista dos anos, né, da Marvel, tipo Marvel 95, Marvel 96, elas meio que substituíram o Super Aventuras Marvel, sacou? É que tinha muita Acho que coisa que era 95. publicada, eles começaram a publicar muita coisa. Nessa época tinha as origens, lembra? Sim. Aí eram umas edições que tinham as origens originais dos personagens. Na Super Aventuras Marvel que pegava, acho que teve umas 5 edições, teve Porque origem. tinha muita coisa que não se publicava, abriu meio que queria publicar muita coisa que não tinha sido publicada. E no finalzinho ali dos anos 90, a gente teve umas iniciativas tipo Pandora Books, Editora Metal Pesado, as coisas que os caras pegavam assim, tipo, compravam umas revistas da Marvel. Pesado tinha ainda, não tinha? Tinha. Não, mas. Tipo assim, a editora, né? A editora Metal Pesado. Que daí, tipo, eles compravam alguns títulos que a Marvel que a Abril não publicava. Tipo Garota Aranha. A gente teve umas edições da Garota Aranha publicadas aqui. Exato, só que não era pela. Era pela Pandora. Pela Pandora. Então, assim. Nessas Marvel começou a ter do Motoqueiro Fantasma. Acho que foi aí que começou o Deadpool, acho que em 99. E teve também o Casar. Foi dessa época, no 99 mesmo. Teve do Casar, daí teve o Capitão América meio Power Ranger. O Capitão América com armadura. Puta, que era muito ruim essa fase. O Motoqueiro Fantasma, Demolidor. Nunca fui fã do Capitão América, tipo. Muita gente diz que do Capitão América, não, Nunca fui muito fã, tipo, não, eu acho, sei lá. Cara, eu gosto mais do Capitão América dos filmes e nas histórias, assim, tipo, do que ele solo, entendeu? Cara, eu quando era criança, sabe qual que era o Capitão América que eu gostava pra caralho, cara? Eu não gostava eu não era muito fã do Capitão América do gibi de linha. Eu gostava do Capitão América que a Abril publicou num encadernadinho, não sei se você lembra, nos anos 90, as histórias dos anos 40, cara, do Capitão América, a origem. Eu não sei. Eu gostava daquilo. Eu achava legal. Cara, o Capitão América tem uma fase legal. Eu achava do caralho o Capitão América menos os 80 de época. também. Não, também. Eu tenho uma fases ótimas do Capitão América nos anos 80, 90. 80, 90 é uma fase bem legal. Tem umas fases boas. O Capitão América do Mark Wade, legal pra cacete. Mas eu digo assim que quando eu era criança, eu me encantava com o Capitão América que combatia nazista, tá ligado? Eu falava, nossa, porque era uma coisa real, tá ligado? Não, assim, dos anos 40 é legal. Tipo assim, eu aprendi com meu pai, assim, nos livros de história que a gente, nazismo. Aí eu via aquele herói que combatia uns vilões que existem, tá ligado? Eu falava, cara, que foda, velho. Isso que era. Eu gostava do Capitão América, então eu sou meio suspeito. Mas eu sempre gostei do Capitão América. Os que eu achava chato, sempre achei chato, saindo um pouco do tempo, foi o Thor e o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, então, sempre foi chato nessa época. Cara, eu gostava por causa do desenho animado do Eu vou falar um negócio. O Homem de Ferro sempre foi chato. Não foi. O Homem de Ferro começou a ficar legal nos anos 2000. Não, cara. Eu acho. Cara, eu também acho. O Homem de Ferro anos foi 2000, chato. cara, o Homem de Ferro, tirando aquelas fases do demônio da garrafa e tal, o anos 2000... O Homem de Ferro sempre foi meio chatinho. Cara, muito interessante. A gente tá esquecendo do... Eu acho que essa das coisas que o Capitão América sempre foi sensacional. Deixa o nosso amigo André falar. A gente tá esquecendo que nessa época, se não me engano, não começou essa época do Thor ser alienígena? Sim, foi nos anos 90. E daí teve também, eu não sei como que aconteceu, que teve aquele o Super-Homem elétrico. Cara, o Super-Homem elétrico era uma giromba, mas hoje em dia eu olho assim, valorizado. Cara, eu acho que foi uma giromba ainda E a gente tá esquecendo da... Mas se você for ver o Homem-Aranha, como que é, o 2099 também é valorizado. Cara, mas aí que tá, o 2099 é legal. Histórias boas. Não, Saga do Clone, desculpa, Saga do Clone. Cara, o Homem-Aranha 2099 eu tenho completo o que a Abril publicou. Sério? Eu tenho completo, cara. A gente esqueceu uma saga legal do X-Men. Hã? Qual? A gente tá esquecendo uma saga do X-Men, que eu acho que foi antes do massacre. Antes do massacre, que é Apocalipse. Era do Apocalipse. Era do Apocalipse. Era do Apocalipse. Eu não sou muito fã dessa saga. É legalzinha. Cara, X-Men nos anos 90 era isso, né? Era o Apocalipse, era Cable. Era tudo com os caras fortão explodindo. Com esse plot do cara do futuro que ia ser foda. Ah lá, isso Terminator. Era a influência. Era a influência da época. Sim. Com certeza.
Hein, Capitão, eu não lembro se você lembra, nessa época, quais eram os HQs da Marvel e DC que saíram. Eu lembro que era o Homem-Aranha. Tinha 2 Homem-Aranha. Cara, Homem-Aranha, T do Aranha, tinha a Marvel, sei lá, Capitão América. Sim, Capitão América. Não, antes do Marvel. O Hulk teve a época que teve, depois teve a época que saiu junto com o Capitão América. Não, Marvel 95. Cara, Demolidor nunca teve revista própria pela Abril. Era Marvel 90. Era Super Aventuras Marvel, depois os Aí anuais tinha da o Marvel. Wolverine, né? Aí tinha Wolverine, X-Men, Fabuloso X-Men, que era formato americano. Isso. Que era formato, e tinha. Deixa eu ver o que mais. Da Marvel tinha. Eu comprava mais Marvel. Motoqueiro Fantasma também era nos anuais, cara. Não, era no Marvel 95. Sim, nos anuais. Com o Casar, com o Hulk, com o Thor. Essas coisas tudo. Justiceiro também. Justiceiro muito tempo ficou na Cara, Super Justiceiro Marvel. também é um troço super anos 90. Nossa, totalmente. Cara, Eu não lembro se nessa época tinha. na verdade, matando todo mundo. na verdade, o Justiceiro ele começou a crescer, tipo assim, porque ele foi criado lá nos anos 70. É, mas ele realmente era. Mas ele começou a crescer nos anos 80. 80. Tanto que ele teve aquele primeiro filme com o Dolph Lundgren, pô, aquele filmeco. Mas foi angariado porque ele tava bombando os quadrinhos da época. E nessa teve o Justiceiro com faixinha na cabeça. Cara, eu tenho o Action Marvel Legends. Que é bem famoso. O Todd McFarlane não fez o... Não, era o Jim Lee. Era o Jim Lee. Foi o Jim Lee. O Jim Lee o primeiro trabalho de destaque do Jim Lee foi o Justiceiro. O Justiceiro, cara. Que daí, com a faixinha. Exatamente, que ele criou o sobretudo e a faixinha na testa. Que ficou famoso. Famosíssimo. Eu tentei procurar quais eram. Parece o Jim Lee. Parece o cara do Metal Gear. O Solid Snake. Parece o Solid Snake. O Jim Lee falava que a inspiração dele pra fazer a composição visual dele, do Frank Castle, era o Stallone. Tanto que a faixa na cabeça era o Rambo, tá ligado? Era o Rambo. Era legal. Ele queria fazer tipo um Rambo urbano. E tinha algum dos Vingadores? Eu não lembro se nos anos 90 tinha aqueles do Justiceiro. Cara, o Justiceiro eu acho foda, cara. E eu gosto do Justiceiro dessa época, tipo anos 80, 90. Só pra terminar o meu comentário anterior do Capitão América e do Homem de Ferro. Falando. Se você acha que o Homem de Ferro é legal, vocês acham que o Homem de Ferro é legal só pelos filmes? O Homem de Ferro da história em quadrinhos até saiu os filmes do Homem de Ferro, não tinha nada a ver com os filmes, tá? Não tinha. Ele nunca foi pedista. Nunca foi pedista. Ele nunca foi daquele jeito. Tipo assim, o Homem de Ferro é legal pra caralho. Se você tá acostumado a achar como do filme, cara, o Homem de Ferro nos quadrinhos, ele é bem diferente. Hoje em dia ele é igual porque eles modificaram o Homem de Ferro da história em quadrinhos pra ficar igual ao do filme. Exatamente. Porque eles perceberam que a popularidade do Tony Stark do filme é muito maior que a dos quadrinhos. Mas uma coisa mudaram. Mas uma coisa é Robert Downey Jr. Aí eles mudaram. Mas uma coisa interessante, até o filme do Homem de Ferro de 2008 era um personagem bem chato. Cara, tipo, não, eu discordo. Ele era bem chato. Ele não fazia piada. Acho que ele ficou puto com... Ele não... Corta essa parte. Ele não fazia piada, ele... Cara, eu vou discordar que eu sempre achei o Homem de Ferro, tipo... ele era chatinho. Cara, o cara... Nunca foi um personagem muito interessante. Ele era muito frio, ele só queria saber... Não, ele era um cara irônico. Ele era cachaceiro, ele era irônico. Irônico pra cacete. Ele não era piadista. Piadista ele nunca foi. Hoje em dia, bem como você falou, hoje em dia ele é piadista. Ele não era um personagem simpático. Ele não era um personagem simpático. Ele não era eu gostava do Homem de Ferro. Eu adorava o Homem de Ferro quando era criança por causa do lance da armadura. E principalmente porque no desenho dos anos 90 ele mudava de armadura o tempo todo, tá ligado? Tipo assim, os bonecos da coleção dos anos 90 era famoso, né? Era do caralho, por causa disso, porque era a armadura marinha, a armadura espacial. Era foda por causa disso. Mas assim, tipo assim... Mas não era interessante. Até que o Homem de Ferro... Nessa quadrinhos, o Capitão América sempre foi o super Homem de Ferro, me desculpe. Isso não é só opinião minha, isso é opinião de muitos leitores de história em quadrinhos. Cara, não sei, cara. A galera gostava. A galera que gostava, tipo assim, a galera que gostava do Tony Stark, do Homem de Ferro. O Homem de Ferro sempre foi bem na Marvel. Não, mais ou menos. Assim, ele nunca. Tipo assim, esse sucesso que ele tem hoje em dia é por causa dos filmes do Robert Downey Jr., incontestável. Mas assim, o Homem de Ferro, ele sempre era um personagem que ele era o pegador estilo James Bond, que ele sempre tava com uma mulher diferente. Sim. E assim, ele era um cara galanteiro, um cara rico, galanteador, coisa e tal. E ele era o cara que, bem isso assim, ele era um cara extremamente problemático nessas coisas da vida dele. Tipo, ele nos anos 60 ele tinha aquele drama de que ele tinha uma placa peitoral no peito, que a placa era um troço, era toda a parte da armadura, né? Que ele não podia tirar aquilo senão ele morria, né? Que era o reator Arc.
Era uma placa. Era a placa peitoral inteira, né? Tipo, retornar, que esse nome foi criado inclusive no filme do Robert Downey Jr., né? No primeiro. É porque era um capacitor, não Era o capacitor, era a placa peitoral inteira. Eu sempre, Era um capacitor. Era um capacitor, a galera chamava, tipo, não, mas o nome no quadrinho era placa peitoral. Isso, mas na primeira edição fala como capacitor, porque na época o capacitor tá sendo criado, né? Sim, mas assim, tipo, ele sempre se referia como placa peitoral, tem que recarregar minha placa, Exato. minha placa peitoral. Então assim, tipo, o drama dele era esse, ele não podia abrir, ele não podia ter um relacionamento normal com as garotas, porque, e com qualquer outra pessoa, assim, por causa daquela porra que ele tem que sempre carregar. Aí depois, acho que um pouco mais pra frente, quando entra o Steve Ditko nas histórias, começa a desenhar, e ele faz aquela armadura mais maleável, aí ele consegue miniaturizar, fica o troço só restrito aqui, essa área do peito dele, coisa e tal. Parece coisa. E nos anos 80 a gente tem esse negócio do alcoolismo. Né? Que é um background. Cara, é um Demônio da Garrafa é muito legal. É uma história legal. Porque ele é um personagem. Eu nunca imaginei que ia ter um quadrinho que falasse sobre problema de alcoolismo. Porque eram tabus. Drogas até sim, mas alcoolismo. Não, e o herói ser um alcoólatra. Isso, meu herói. Foda pra caralho. Então, assim, tipo, eu acho assim. Mas assim, falando assim, tipo assim, o Homem de Ferro, ele era um personagem que, assim, a galera gostava do Homem de Ferro, não do Tony Stark. Esse negócio, tipo assim, a galera gostava das armaduras, não do cara. Exato, não do cara, exatamente. Aí eu concordo. O Homem de Ferro e Thor eu comecei a gostar nos anos 2000, mas aí fica pra depois. Eu também comecei a gostar depois. Até porque o Tom tem uma fase distinta também, né? Tem também? É meio roqueirão. Cara, e tipo, a Marvel tinha esse background de tentar fazer eram os deuses astronautas com Asgard. Que na verdade era meio que uma ideia original do Jack Kirby. Ele tinha um pouco disso com o Thor dele. Se você for ver o Thanos e o Darkseid, eles são deuses. Eles são alienígenas. Eles são alienígenas e são deuses. Mas o Darkseid da DC é Deus mesmo. É Deus, né? Cara, os Celestiais. Os Celestiais. A origem dele é uma coisa meio que, eu vou dizer divina, mas tem um lado científico. Não, e os Celestiais na Marvel são a definição máxima disso. Pô, são seres gigantescos alienígenas que criaram muita coisa no universo. E agora vamos para disso aí. Cara, na DC, eu vou falar uma coisa, os anos 90, a DC nos anos 90 foi muito melhor do que Marvel e Image. Não, mas a DC foi bem legal mesmo. Enquanto a Marvel acho que tinha 10 quadrinhos, a DC tinha Batman, a T do Batman. do Batman. Não, era Batman. Alguma coisa do morcego. Era Batman, daí Sombra do Morcego e depois Defensores de Gotham. Isso. Aí tinha Super-Homem e Batman nessa época era Só uma coisa, a DC não era só melhor na Marvel, nos quadrinhos. Era melhor em tudo. Muito melhor. Cara, a mídia cinema, a mídia de desenhos animados. Nessa época o cinema do DC era Cara, fazia umas merda, mas fazia, mas era superior a Marvel. Superior. É que a Marvel nem tava fazendo cinema nessa época, né? Howard o Pato. Não, isso foi nos anos 80. Cara, sabe por que a Marvel começou a fazer cinema? Desgraça. Porque a Marvel quase faliu nos anos 90. Sim, esse negócio de eles venderem os personagens pra tudo quanto é estúdio era pra se recuperar o dinheiro que eles E é perderam. uma história que a gente tem que Aí venderam pra Sony. Nos anos 90 que venderam Homem-Aranha pra Sony, que foi que salvou. Sim. E daí a Sony fez aquele E X-Men pra Fox. Deve aquele puta filme dos anos 90. Que daí que a Marvel pensou, opa, dá pra ganhar uma grana em cima disso. Mas é outra história, esse é já anos 2000. Sim. Olha. Não, ele tá vendo o que vai passar depois. Então assim, o lance era realmente esse mesmo, assim, tipo do... Esse mesmo. Bom, aí vocês querem falar, a gente tá falando mais de quadrinhos, né? Sim. E pra mim, voltando um pouco, eu sei que vocês estão falando de DC, mas eu vou voltar um pouco a Marvel. Puxa essa aqui. Teve um personagem que eu acho muito foda da Marvel, que infelizmente só teve 4 edições no Brasil, que foi o Dark Hawk. Aqui no Brasil como Falcão de Aço. Era um personagem super legal. Ele tinha uma pegada muito Homem-Aranha também no início, também de descobrir os poderes ali, tinha problema com a família, aquela coisa toda. Então, Marvel puro isso aí. E também fugia daquele estereótipo dos anos 90 do cara fortão, cheio de arma e tal. Ele foi criado nos anos 90, acho que é nos anos 90 que eu acho que ele criado. E mais assim, mas
Mas um período mais original, assim, da Marvel, né? Foi legal pra caramba também. Infelizmente, ele teve mais publicações nos Estados Unidos, acho que ele teve 50 publicações nos Estados Unidos. Cara, Mas aqui no Brasil só teve 4 edições. E por sinal, tem as 4 edições publicadas do Brasil. Eu tenho as 4 que era publicar no Homem-Aranha. Mas era só bem legal, vale a pena pra quem se interessa. E o Doc Ock é um personagem bem legal. Mas a Cara, gente falando de personagem assim que foge aos padrões, os estereótipos. Cara, Hellboy. Exatamente, aí que tá. Porque o quadrinho americano, nos anos 90, a gente também tem uma coisa muito bacana, que foram as editoras, tanto a DC Comics com o selo Vertigo, né, fazendo Sandman e todas aquelas outras coisas, Constantine. Na verdade era Hellblazer, né? Era Hellblazer. Que na verdade começou nos anos 80, final dos anos 80, finalzinho dos anos 80. Monstro do Pântano. Essas que também é final dos anos 80, que é metade dos anos 80. Os britânicos são foda. Eu vou falar um negócio, os britânicos pra fazer quadrinhos são monstros. E daí teve uma editora, nos Estados Unidos que cresceu nessa época também, que era Dark Horse. Dark Horse. Que era A editora do Hellboy, do Sin City. Sin City. Cara, E nessa época também teve 2 milhões dos anos 90 publicados aqui no Brasil também, que era o Witchblade e o Darkness, né? Mas eles eram Top Cow. Mas era publicado pela Dark Horse aqui no Brasil, não é? Não era Top Cow. Não, mas aqui no Brasil não veio Top Call. O cara veio pela Abril. Veio pela... Nossa. O Witchblade é o Top Call, não é da Dark Horse? Tem certeza que não é Dark Horse? Não é Top Cow. Top Call, né? O Witchblade era legalzinho. Eu acho que depois, porque essa Top Cow caiu. Uma policial investigativa com um lance sobrenatural. Era da luva que dava os poderes. E ela virava uma E tipo, e era apelativo pra cacete. Não, é maravilhoso. Nossa, cara, Sarah Pesini, com aquela Daí veio aquela piromba daquele filme horrível. Não, aquilo era uma série, não era um filme, era uma série. Virou uma série, mas virou... Mas era um piloto pra virar uma série. Então, que era horrível. Porque não tinha como sensualizar, né? A mulher era bonita, tudo. Mas não tô falando disso, a mulher tem que ficar pelada, tudo. Mas, cara. Não, mas o Witchblade. É um negócio que não tem que se adaptar. O Witchblade é legal por causa disso, cara. Então, isso que eu ia falar. Não, mas ela tem histórias interessantes. Não, e o The Darkness era pesadão também. Tinha um também que era de uma guria, uma sereia também, que eu não me lembro qual era o nome, cara. Deixa eu pegar essa coquinha. Sereia? Fathom. Fathom, que é da Top Call, se não me engano. Também. Que é também apelativo pra cacete. Cara, anos 90 era ou coisa de ação, ou então os quadrinhos independentes, ou então esses quadrinhos de guria gostosinha pra molecada. Eu comentei dos anos 90, né? Jan 13, esses troços. Essas coisas dos anos 90 que eu comentei. E na DC Aí que tá. Ah, não. Esse que eu vi. Nossa, que os dois Não. um babou no copo de outro já que tá vazando. Não, aqui tem Da seriedade. DC eu lembro que começou o Superboy dos anos 90, né? Obrigado. Sim. Do Superboy. Que era bem legal. Era divertido. Era bem bom a história do Eu Superboy. gostava mais dele do que do Super-Homem. Eu também gostava mais dele que do Superboy. E tem que lembrar também que nos anos 90 foi aquela depois da queda do morcego, o Azrael virou Batman. Sim. Isso foi a queda do morcego. Teve a primeira metade que foi o Bane quebrando as costas do Batman. E a segunda metade foi a da Era o Azrael, né? O Azrael como Batman. Eu gosto pra cacete da Marvel. Só que a DC, cara, Era na foda, minha opinião, cara, a DC, na minha opinião, foi que mais teve quadrinhos assim icônicos, tipo o Bane quebrando a costela do Batman, da cuspinha do Batman, um negócio icônico, sabe? A morte do Super-Homem lá, o Super-Homem morrendo lá, a Lois Lane chorando. E daí os quatro personagens que vinham pra substituir o Super-Homem lá, Era o Aço, o Erradicador, o Cyborg e o Superboy. E o Superboy dos anos 90 eu acho muito mais legal do que depois ele. Eu também acho os anos 90 bem mais legal. Era aquele visual dele dos anos 90 que era só a cabeça. Não, ele tinha os poderes bem legais, ele tinha poder telecinético. Eu tenho um bonequinho Era dele. bem diferente. Ele tinha os poderes bem legais. O Superboy nessa época era muito legal. Depois teve a questão do que ele era clone, né? Isso. E teve que recuperar. Dos quatro, Superboy Tinha foi o o que mais Páreo. fez sucesso. Que Sim, tem até o personagem que mais prolífero. Tinha o Páreo depois, que era outro clone, que era foda. E que no E final o- aparece o Justiça Jovem, né? Justiça Jovem aparece, tem essa história dele do clone e do Páreo, se eu não me engano. Não, Justiça Jovens aqui no Brasil ela saiu no Melhores do Mundo. A primeira informação que é o Robin, o Superboy e o Impulso. Cara, vocês lembram do crossover da DC, o Zero Hour? Sim. 0 hora? Hora zero. Cara, era muito bom aquilo, cara. Sim. A galera, tipo, desse palmas e falou assim, cara, comparado com tudo que tinha. É que naquela depois época, virou meio que uma zona, né? Não, Começou interessante, mas depois voltou-se meio Mas, cara, zoneado. mas, cara, Deixa eu ver. Eu não vi a semana.
Mas assim, ficou meio zoneado depois. Mas é nessa época que tem o Parallax ou não? Sim, Nessa época que tem o Parallax. Né? Não, mas 0 hora do Parallax eu não lembro. Hora 0 do Parallax. Tinha um lance. Tinha um lance dos vilões. É um dos vilões, acho que do Hora Zero. O 0 hora é o Parallax e o último monitor. É esse mesmo Parallax. E assim, cara, essa era uma época que era muito legal. Não teve crise das terras nos anos 90? Eu não lembro se Não, acho que era. César era 80, cara. Nos anos 80. Cara, a capa, eu me lembro O Zero Hour o Zero Hora foi a crise dos anos 90. Exatamente. Tem que Tentaram lembrar. fazer a mesma coisa ali. Faltou, vocês esqueceram de falar um negócio da Marvel, que depois, no Massacre, surgiu o Thunderbolt. Surgiu, Thunderbolts. Sim. Que não era. Teve o Heróis Renascem, que era uma giromba, o Heroes Reborn. Que era uma tentativa de um reboot da Marvel. Só que com os personagens que tinham morrido no Heróis Renascem. Eles não mexeram nos dois que faziam mais sucesso, que era os X-Men e Homem-Aranha. Exatamente. Eles não mexeram nos dois. Era Capitão América, Quarteto Fantástico. Era o resto, tirando o Homem-Aranha. Basicamente só não foi o Homem-Aranha. Não, é só o Homem-Aranha ia fazer muito sucesso. As 4 revistas eles não quiseram. Eu vou falar. Capitão América, queriam mexer. O único do Thor, Vingadores e Thor. As 4 revistas que saíram aqui. Não, as revistas que saíram aqui no Heróis Renascem era Quarteto Fantástico, Homem de Ferro, Capitão América e Vingadores. Que teve duas sagas que aqui no Brasil não saiu. Saíram 2 edições, é pra sair 13. Que a última saga é quando eles enfrentam o Galactus. Sim. Aí a melhor saga dessa Heróis Renascem é quando eles voltam. Sim. Que daí saem 4 edições que daí teve 2 Hulk nessa época. E quando eles voltam, o Homem-Aranha é o primeiro que vê, daí vê eles no meio dos Hulk dele. Aí aparece eles assim, pô, o que eu tô fazendo? Tô no meio de 2 Hulk dele, ele foge. É verdade, tinha 2 Hulk nessa época. E o Hulk fica inteligente nessa época. Sim. É, que daí teve o Banner no Massacre, o Banner ficou e o... Não, o Banner foi pro Heróis Renascem e o Hulk ficou. Isso. E nessa época tinha uma coisa, o melhor quadrinho dessa época, Sérgio Aragonés Massacra. Verdade, cara, Sérgio Aragonés foi fazer uma paródia. Sérgio Aragonés Massacra Marvel, é muito engraçado. Cara, Sérgio sensacional. A DC saiu depois ou na mesma época? É que ele tem Sérgio Aragonés destrói DC e Sérgio Aragonés sim. É na mesma época, mas é muito engraçado. É muito engraçado mesmo. Cara, o Sérgio Aragonés junto com o Mark Evanier, eles criaram um Gru. Puta clássico quadrinho. E o Gru é um quadrinho que bombou pra caramba nas antigas e hoje em dia ele não consegue ser republicado porque não tem público suficiente pra republicar. Que foda, né? O Dave o Bárbaro? Mas mais foda do que isso. Mais engraçado. O Gru inteligente. Pô, então... É muito boa essas histórias. E daí pra falar uma coisa muito importante, saindo um pouco... Ainda fala de quadrinhos, mas falando dos anos 90, que é a Heroína. A revista Herói, que aqui no Brasil começou essa tradição de publicação sobre cultura pop. Sim. Foi a revista Herói. André Forastieri, Marcelo Del Greco, Odair Braz Jr., a gente deve muito pra esses caras. Foi a época dos anos 90 que teve essas coisas. Sim, porque, cara, tá certo que a Herói da Acme era quase todas as capas Cavaleiros do Zodíaco. Mas o que foi? 99% era Cavaleiros do Zodíaco. Mas quando tinha capa? Não. Até da capa do Wolverine, bem famosa. Sim, não, tem os outros personagens também, mas o que mais bombaram era E depois. Cavaleiros e Marvel. E depois foi DC e Power Rangers. Não, e depois era segundo lugar Power Rangers no começo. E depois, quando foi pra editora Conrad, virou primeiro Herói 2000 e depois voltou a ser só Herói, aí era só Dragon Ball, cara, na capa. É verdade. Dragon Ball e Pokémon. É verdade, era só Dragon Ball. Não, e eu tenho dessa época da Conrad também, realmente a capa era Dragon Ball. Ou Pokémon. O Pokémon. Que eram os animes dela. E o André Forestieri, ele admite isso. Ele fala, não, essa era a minha tática pra vender. Eu já vi. Porque é o que vendia. Você botava Cavaleiros do Zodíaco em qualquer coisa vendia. Não, mas pô, era honesto. Porque na época era fazia muito sucesso. Mas era honesto, ele fazia as matérias completas de várias outras coisas. Exato. Falava de coisas. Só que tinha que ter um chamariz fodão na capa. Tem que vender, né? Tem que vender. Eu falo assim, cara... Ele é o... Cara, eu respeito muito o Forastieri como editor, assim. Ele é um cara, assim, que ele tem... Ele criou um filão. Ele criou um filão de imprensa que não existia, que era jornalismo de entretenimento infanto-juvenil. Somente pra nerd. Cultura pop. E, na época não existia. Hoje em dia, nerd tá na moda. Né? Hoje em dia, exatamente. A gente tem que entender que hoje em dia... A Heróis do Futuro saiu qual edição do Herói na época?
Já tava mais pra frente. Eu não lembro, mas o Heróis do Futuro também era. Não, Heróis do Futuro era uma outra revista, de uma outra editora. E, na verdade era concorrente da Herói. Concorrente da Herói, exatamente. Que era da editora Press. Não, de outra, era concorrente. Era concorrente, era editora Press. Inclusive, tanto ela queria fazer uma concorrência com o Herói que ela botava Dragon Ball na capa. Justamente porque ela dizia que o Dragon Ball era melhor, pra fazer concorrência. Eles começaram com o Herói do Herói, que só falava de Cavaleiros do Zodíaco. Eles falavam de Cavaleiros do Zodíaco pra caramba também, mas eles falavam de coisas também. Exato, mas a ideia justamente era pra fazer esse contraponto, né? De tão a ideia de vamos ser concorrentes. Exatamente. Só que na época a Heróis do Futuro tinha aquele negócio pra você montar o santuário, montar os bonequinhos dos Cavaleiros. Montar as urnas. Cara, mesmo montar as urnas dos Cavaleiros. Na época. Eles montavam um diorama, que na época nem se chamava diorama. Ah, e daí na Heróis do Futuro teve uma fanfic que era do Cavaleiro Zodíaco, de alguma festa de gala que eles enfrentam um urso. E tem que lembrar que também que na Herói... Cara, uma fanzine também Heróis do Futuro, que se o Shun tivesse ido pra Ilha da Máscara da Morte. Era muito engraçado. Era uma fanzine. Era uma japonesa. Uma fanzine. Só que eles trouxeram pro Brasil, eles publicaram o Heróis do Futuro traduzido. Eles conseguiram que é muito engraçado. Eu vi um que era assim, cara. Tipo, uma revista, eu acho que não era Heróis do Futuro, eu acho que era outra revista maluca, que era uma história totalmente erótica do Cavaleiro Zodíaco, assim, tipo... Power Comics. Hyper Comics. Que tinha o... Que não era só Cavaleiro Zodíaco. Ceia mandando a ver com a Atena, com a China. Não, ele pegava todo mundo. Ele pegava todo mundo. Não, ele não pegou. Aí começou... Até a Marin. Isso aí... Até a Marin. Foi até a Marin. Não, começou... Não, a Chun-Li não... Vou explicar pra vocês. Agora eu vou explicar isso pra vocês, galera. Tipo, eu nem sabia que porra é esse Kenshiro aí. Eu preciso saber que era um dos melhores. E depois da Hypercomics saiu algumas revistas. Galera, é que eu vou explicar. Nos anos 90, o Sérgio Peixoto, grande editor, que é fã de anime e mangá, ele começou... Primeiro ele fez uma revista na época da Herói, que era Japan Furry, e ela teve poucas edições, mas logo em seguida ele conseguiu criar na editora Magnum a revista Animax. Que daí e daí ele triunfou porque era uma revista só sobre anime e mangá, só sobre isso. Então, assim, tipo, começou a atender um filão que tava surgindo, que era o público otaku, né? O primórdio do público otaku. Os fedidos. Sim, mas naquela época era uma galera diferenciada, né? Hoje em dia... Até agora é diferenciado. É diferenciado no sentido ruim, mas naquela época era... pá. Cara, até agora eu tento explicar pra uma pessoa, cara, você gosta de mangá e anime, né? Cara, você tem que explicar pra pessoa, cara, porque senão ela vai te achar que você é louco. Exatamente. Eu vejo anime no ônibus, eu leio o quadrinho no ônibus, tô pouco... Cara, eu sempre gostei de tudo sem distinção, tá ligado? Essas coisas. Também. Não é... Esse negócio de, só uma coisa, só outra. Essas bandeiras não levantam, cara. É entretenimento. Por isso que eu acho que o melhor formato de revista foi o da Herói, porque a Herói atendia todo mundo. Uma coisa legal dos anos 90 é que não existia essa verdade de babaca aí. DT. Você pode passar mais de uma outra, mas é tu. Mas você fica fazendo essas briguinhas. Essas treta. É totalmente idiota. Mas você lembrando que na Herói eu soube que o Kamen Rider era cientista. Cara, o entretenimento você não tem que levar a sério. Exatamente. O entretenimento você não tem que levar a sério. Tá, mas não tem, cara. Você só tem que curtir. Agora voltando aos anos 90. Que fala putaria. Não, é que eu vou falar, galera. E o Sérgio Peixoto com Animax, com o sucesso do Animax, ele emplacou mais 2 publicações aqui no Brasil. Que era a Hyper Comics, que era trazer aqueles fanzines, o conceito daqueles fanzines japoneses que você satirizava e fazia até umas coisas meio hentai, dojinshis, exatamente, pra fazer aqui com uma galera daqui, e a galera fazia coisas muito boas, entendeu? Muitas paródias dos animes e mangás de um jeito legal. Não, tinha muita coisa, era legal. E teve uma outra publicação que vocês agora estão esquecendo, meus bons, que era o quadrinho brasileiro do Mega Man. Eu ia falar isso. Eu tenho isso. Cara, aquilo é... Não, teve mais história. Não, eu sei, eu li depois. Eles lançaram depois eles em coletânea. Coletânea de drogas, cara, mas tinha Daniel HDR lá no Boa Fase. Hoje, os caras tão fodão. Eu quando peguei, meu amigo tem a coletânea. E era bem desenhado, era legal? Não era bem desenhado, mas a história era... Não, era um giruba, mas você via a Rose seminua. O que eu mais gostei foi a edição que eles vão pra São Paulo. E eles enfrentam um robô que era uma mistura da Irundina com o prefeito de São Paulo, na época que eu lembro que era o Maluf, cara. Maluf. Cara, olha o
tipo da história. Foda pra caralho. Ele era publicado pela Sampa, não era? Não, era a editora Maga. Era a Maga, Editora Maga. E Aí você tem a brilhante frase e aqui do a gente robô. tinha quadrinhos de Street Fighter publicados pela editora da Scala. Mortal Kombat também. Do Mortal Kombat também. Mas aqui os do Mortal Kombat eram americanos. a Scala trazia os da Malibu. da Malibu, exatamente. E a Scala começou a produzir aqui o material do Street Fighter, que era o Alexandre Nagado escrevendo e desenhando algumas vezes. Não foi que também tinha as HQ do Jato? Isso foi pela Abril. Isso foi Made in Brasil. Que a Abril, no comecinho dos anos 90, ela pegou as licenças dessas séries e personagens de Tokusatsu e fez quadrinhos produzidos inteiramente aqui. E temos que lembrar também da... Tinha Gibi do Jasper, o Gibi do Jasper era legal. Eu tenho. Do Máximo era legal, do Kamen Rider. Interessante. também. Sabe o que é interessante? Não, o Spectre não teve. Teve Cybercop. Cybercop teve Não, duas Spectre edições. Sabe o que é interessante? Não, Spectre Na não história teve. do Jasper que eu tenho, Eu tenho uma. eles... Do Inspector? Spectreman. Ah, do Spectreman, da Ebal, sim, o Spectreman. O Spectreman aqui era publicado. Eles criaram, eles depois criaram aquele 3DT, aquelas coisas, e daí eles criaram a rádio ninja deles, né? Sim, Os sim. metalianos. Isso. Aí eles aparecem na história do Jaspion. Sim. É bem interessante, eles colocam uma história que o Jaspion encontrava os metalianos. E daí tem toda a questão deles virarem eles assumem aquela forma que eles morrem depois. Sim. Eu achei bem interessante na época. Sim. Claro que na época eu não fazia ideia que era metaliano, achei que era só da história. Depois que eu fui jogar 3DT que eu descobri. Que era essa galera do RPG, eles roteirizavam essas revistas. Exato. Então, É o mesmo povo, né? É a mesma galera da Dragão Magazine. É o mesmo pessoal. É a mesma galera, sim, Marcelo Cássaro, todo esse povo aí. Holy Avenger começou nessa época, era essa galera, Marcelo Cássaro, fazendo Holy esse trabalho, Erika Não Wano. é da HDR? Não. O Daniel HDR trabalhou na Holy Avenger, mas a principal desenhista era a Erika Wano. E o roteirista era o Marcelo E o Cássaro. Como Rangers? O Como Rangers era Fábio Yabu. Yabu que também, se não me engano, também escreveu. Também começou nessa época. aí Ele com esses começou roteiros. online. Se não me engano, Aí acho que Não, mas dos as anos 90. Final dos anos 90. Final dos anos 90. O Yabu ele começou roteirizando umas paradas pra esses troços aí. Não, sim, mas os Como Rangers começaram online. Os Combo Rangers começaram online. No final de 2000 saiu os quadrinhos. Acho que foi em 99 começou Combo Rangers. Não, mas começou online. Online. Foi depois. Online. Mas daí os quadrinhos já é dos anos 2000. Depois a gente fala. Lembrando que nessa época começou o TCG aqui no Brasil. Sim. E só pra lembrar o nosso amigo. Lembrar do. Sim, a Devir que começou a trazer, né? Devir. Comédic, daí veio o Yugi e o resto eu não sei. O resto, como que é? O resto é só história. Vai ser só história. Menção honrosa. Aqui no Brasil a gente teve também a primeira versão nacional, eu acho que era pela editora Globo, a primeira versão nacional da Wizard. E o legal da Wizard da Globo, que diferente da Wizard da Panini, que eles traduziam muita matéria estrangeira, a Wizard da Globo era 100% nacional. Eles traduziam pouca coisa dos Estados Unidos e produziam mais matérias aqui. Né? Então é menção super honrosa, né? Outra revista bem legal da época, cara, porque exatamente, né, com a Herói a gente começou esse filão das revistas de entretenimento infanto-juvenil especializadas, né, em cultura pop, né, começou com isso, né, então, a gente tinha daquelas revistas de game, ação games, gamers. Games também. Gamers. O que eu mais gostava era Gamers. Eu também comprava Gamers. Porque, cara, Pro Games. Super Game Power. A Pro Games ela começou com revista. Era na verdade a locadora que daí virou revista. Exato. A Pro Games é nossa aqui, né? Se não me engano, né? Não, de São Paulo. São Paulo? A sede era São Paulo. Verdade. Daí eles foram fazendo filiais. Até a Herói fez uma de games. Sim, a Herói fez. Mas assim, cara, porque naquela época, como é que você ia terminar através de revista, velho? De revista. Hoje você vai lá, acessa aqui no meu celular como zerar o Yu-Gi-Oh! Primeiro que hoje você nem precisa fazer isso, né? Hoje em dia você tá lá. Eu tenho que. O que será que eu tenho que fazer na missão? Você aperta R3 e aparece um negócio indicando que você tem que fazer. Mas eu tô falando dos jogos antigos. Nos jogos antigos. Então, você não precisa. É isso que eu tô falando. Hoje em dia você nem precisa disso. Hoje em dia o jogo te indica. E antigamente não tinha nada disso. O jogo era japonês. Muito jogo, exatamente. Você tinha que se virar. Você tava lá. O que eu tenho que fazer agora? RPG. Você chegava no meio do Final Fantasy 7 lá. O que eu tenho que fazer agora? RPG. Não faço ideia. Primeiro Survival Horror. Você não fazia ideia do que eu tinha que fazer. Não tinha internet, que era um inferno. Nossa. Vocês já jogaram Breath of Fire? Até que nessa época começou a surgir muito dessas piranas de Mortal Kombat.
se você fizer tal coisa, Isso. o Reptile vai sair não sei de onde, é uma mentira. Umas lendas que falavam. umas lendas do Eu cara. tinha revista, eu era tarado por. Ainda sou tarado por Mortal Kombat. Pra mim, é uma das maiores franquias de jogos de todos os tempos. E na época eu tinha o Mortal Kombat 3 Ultimate. E era louco, eu jogava o dia inteiro. E sempre falava pro meu pai, compra a revista lá que tem os. E tinha lá a combinação, os fatalities, lá, os golpes. Difícil pra cacete de fazer. Que era difícil pra cacete, cara. Cara, aquela época eu era feliz, cara. Era muito Era feliz. massa. Aquela época era muito boa, cara. Sério mesmo, ó. Nossa, as 90 Vamos lá, videogame da Mortal Kombat era muito foda. Depois o Mortal Kombat morreu e depois ressuscitou. Olha. E quadrinhos são paguinhos. Pra games, é. Cara, mas é inevitável, né? Mas é que tinha história de quadrinhos. Eu tenho, inclusive. Eu tenho até hoje. Se eu soubesse que você tinha Acho que história de quadrinhos tinha. pra mostrar pra vocês. Eu tenho até hoje Herói, Heróis do Futuro, Marvel, DC dessa época. Eu tenho os Mortal Kombat dessa época. Eu tenho do Jasper dessa época. Eu tenho Gamers dessa época. Show. Eu tenho tudo isso até hoje. E sabe o que é legal? Eu acho que aqui até sai. Eu não sei se. Essas vezes eu sei que saiu, mas acho sabe que o que é sai legal? até VR Troopers e Power Isso Rangers. que o Fito falou. Teve versões nacionais dessas revistas também. Não, falando um negócio com o Vitor que é muito interessante. Na época, nessa época, anos 90, qualquer coisa que você lançava, o pessoal comprava. É. Cara, é impressionante. Tudo que, por exemplo, Mega Man lá. Mega Man, tipo. Ah, o Mega Man eu tenho. É um personagem assim que nunca foi. Eu tinha, só que Não é que eu vou dizer que nunca foi Baixei popular. online. Só que nunca no teve Brasil não era tão apelativo, né? Isso. Aí fizeram o Mega Man assim e vendeu. E vendeu. Isso que eu falo, cara. O quadrinho nos Estados Unidos, no Brasil, vende. É só incentivar, cara. Infelizmente, cultura no Brasil é muito É cara. uma coisa que. Exatamente. Esse que é o problema. Né? Tem que incentivar, porque, cara, tem muita gente que condena a história. Como meu pai fala muito que ele aprendeu muita coisa mesmo com história de quadrinhos, porque ele lia o quadrinho do Fantasma, do Jasper, do Tex, do Jaspion do você. Zagor, Zagor Tenai, do Bonelli. Martin Mister. Cara, esses quadrinhos da Bonelli Comics, cara, são maravilhosos, Ele cara. tinha o Tarzan, cara, ele adorava do Tarzan. E eu não sabia, cara, eu fui pesquisar os quadrinhos do Tarzan. Cara, e realmente tinha, era um quadrinho Flash legal. Gordon. Conan. Cara, Conan, a espada selvagem de Conan é uma das coisas mais gloriosas que Quadrinho já é fizeram. cultura, cara. Quadrinho não é tipo aquele negócio E eu te tipo, digo, o quadrinho é essencial, cara. Isso. E eu falo, antes o quadrinho era mais marginalizado, hoje não. Hoje o quadrinho faz parte realmente. Hoje o quadrinho eu acho que tá até superestimado, assim, ele tá super gourmetizado. Eu também acho. Você, pô, essas capas duras, esse troço aí tá meio que complicando, porque o quadrinho, ao meu ver, ele tinha que ser algo mais barato. Porque quadrinho é um troço que tem que, na verdade, ser mais acessível, cara. Com certeza. Não, hoje em dia temos duas capadoras. Tem uma capadora assim, tem uma capadora pelo Assim, triplo do preço com o dobro do tamanho. Eu falo, mangá também, né? Mangá também é quadrinho. Você fala que é mangá porque é japonês. Mas é quadrinho também. Tudo é quadrinho. E mangá Aí, também. final. Pena que mangá foi um pouquinho mais na época dos anos 2000 ali, que foi mais E quando veio pra cá, era mais barato que o quadrinho americano. Era mais barato. Era muito. O que ganhou. Cara, o que ganhou. Era feito em jornal, do formatinho pequeno. Formatinho pequeno. Não, mas eu falo assim, tipo, quando lançou o mangá, tipo, o mangá era uma concorrência. Quando Dragon Ball. Lançou Dragon Ball Cavaleiros pela Conde, e daí a JBC publicando Samurai X e Sakura. Guerras Mágicas de Rio. Guerras Mágicas. Cara, era uma concorrência meio desleal, assim, com os quadrinhos da Marvel Era da o formatinho da JBC porque, pô, e saiu junto com era o mais vídeo, barato e era um público mais jovem, era renovando. Não, mas tem que lembrar que aqui a Marvel DC era com o formato premium, né? Na época, quando começou a concorrer com os mangás. Era 10 prêmio e. Mas galera, aí a gente já tá saindo dos anos 90 e indo pros anos 2000. O do Thundercats foi em 99? Foi no 2000 ou 90? 2000, já é pra cima dos 2000 lá. Então, já, 2000 a gente fala. Já depois. Mas então, galera, é isso. Eu acho que anos 90, acho que. Você fala bastante coisa, né? Eu acho que dos quadrinhos que eu mais. O que eu mais li era Marvel, ano sei lá o que das quantas e Melhores do Mundo. Sim. De todos o que eu. Tanto que da DC eu nem comprava muito Super-Homem embaixo, eu comprava quando era crossover. Eu comprava muito Batman. Acho que o Super-Homem eu comecei a comprar na saga do Super-Homem elétrico. Eu li quadrinho dos outros, pra você ter uma ideia. Não, e assim as coisas alternativas do quadrinho. As coisas alternativas do quadrinho americano, tipo Dark Horse. Vertigo da DC, essas coisas, a gente só foi ler mais na nossa adolescência, nos anos 2000, em formato encadernado. A gente era mais velho. A gente era mais velho. E é uma leitura pra gente mais velha, né?
O Savage Dragon, Youngblood, Wildcats eu comprei no sebo. Aí quando eu tava fazendo faculdade já, pra ler, só que eu li já... Eu li na época, eu li nos anos 90 mesmo. Essas coisas eu li nos anos 90, mas assim, você vê, né? E eu guardei o Savage Dragon, assim, tipo, é aquele quadrinho dos anos 90 que hoje em dia eu pego pra ler de novo, assim. Tanto que eu comprei encadernado, você fala, sim, e eu falo assim, cara, Savage Dragon era o melhor quadrinho da Image daquela época, cara, que o Erik Larsen, eles fazia um troço assim, balanceado, assim, tipo uma coisinha que não era nem muito massa, tipo, era massa velho, mas não chegava a ser tão massa velho quanto o Spawn, e é uma coisa assim... Ele foi um pouco daquele padrão muito bizarro dos 90, né? Ele tinha uns momentos que a história dava uns respiros, ficava mais policial. Vocês não leram, né, o crossover dele com o Hellboy, né? Não. Cara, eu tô ligado que é foda pra caralho. Nossa. Mas o Savage Dragon acho que é baseado no Hulk, por quê? Porque ele tem a She-Savage Dragon, e ele tem um filho também. Tem um filho. E ele, cara, ele é verde e extremamente forte. E é imortal. É imortal. Então, assim, e o legal dele é que ele tinha uma origem que demorou muito tempo pra ser contada, né? Então, uma coisa que. Nos anos 90, os crossovers saíam do formato americano, né? Sim. Saiu. Que nem Fabuloso X-Men. Cara, lembram do crossover do primeiro do crossover do Batman com Homem-Aranha, cara? Sim. Cara, eu gostei daquele crossover. Mas é legal. Porque era o Coringa e o Card. Legal. Não, mas porque eles são mais Demolidor combina bem mais com o Batman. Aí eles enfrentavam o Mr. Hyde, que é do Demolidor, e o Duas Caras do Batman. Duas Caras, sim. Inclusive, uma coisa interessante, nessa história mostra que o Harvey Dent foi colega de escola do Demolidor. Do Matt Murdock. Sim, bem interessante. Aparece nessa história. Foi colega de... Já era colega de história. Não, de Foi? Não era colega de faculdade? Ou é faculdade? Pô, porque os dois fizeram direito, né? Um era promotor público e outro advogado. Não, mas eu acho que os dois eram antes da faculdade. Nossa, cara, que coisa, né? É sério? Aparece nessa história. Aparece essa história que os dois eram amigos, o Harvey Dent e o Matt Murdock. Olha aí. Interessante, né? É legal o crossover dos heróis da mesma editora, mas, cara, heróis de editoras diferentes é um negócio de louco, né? Por isso que eu falei do Hellboy e do Savage Dragon. Sim, é interessante. Essa é uma curiosidade interessante. O dos X-Men com a Image foi nessa época ou em 2000? O quê? Teve um crossover dos X-Men com a Image, que era uma saga especial, que eu não lembro qual. Era uma saga que tinha lá o Rip Clown lá. Isso. Puta, acho que eu lembro. Nessa época teve muito crossover estranho. Teve o crossover eles fizeram crossover do X-Men com Star Trek. Teve. Isso eu lembro. Esse era legal. Que era legal, eu li. Legal. Que era uma época que não sei se era a Marvel ou era a Dark Horse. A Dark Horse que tava fazendo os quadrinhos do Star Trek. Exato. E era legal porque, tipo, era umas histórias que conectavam. Os quadrinhos do Star Wars, né? A Marvel fez na época, lá nos anos 70 e 80. Depois foi pra Dark Horse. Depois voltou pra Marvel. Agora o tempo voltou pra Marvel. Porque a Disney, né? Agora é tudo da Disney. Agora é tudo da Disney. Tudo da Disney. Então é isso aí. Para aqui, acho que... Galera... Tá, já que foi prometido 90, qual... Menção honrosa pra cada um. A menção honrosa que eu vou botar vai ser pra quando foi a fase final do formatinho, que foi acho que um pouco tempo depois do 0 Hora, que daí tipo houve toda aquela reformulação nas revistas da Abril, né? E a cronologia da DC foi toda zerada. Então a gente tinha o Batman número 1 do pós 0 Hora, Batman e Defensores de Gotham, Superman, que era o Superman do Mullets, Superman Moletudo. Sim, Moletudo. Liga da Justiça. E, meus senhores, teve a revista solo do Capitão Marvel, do Shazam. É verdade. Teve naquela Capitão Marvel. Então, eu lembro que eu tive, cara, nossa, cara, o dia que eu encontrar isso de volta no sebo, eu vou chorar de emoção. Porque a Abril, eles fizeram um packzinho com essas number 1, com essas número 1, e era uma caixinha muito bonitinha. É verdade. E você comprava todas que você acha que tipo, todas elas era R$3,90, mas daí você pagava R$20 no pack com todas elas, com todas essas números 1. Cara, era maravilhoso, cara. De 0 Hora depois. Dos números zerados, né, reiniciados a partir do 0 Hora. Cara, era muito bom, era muito legal, cara, era muito legal. E, cara, o Batman dessa época, porque daí é o Batman, que daí o Bruce Wayne volta a ser o Batman. Com a roupa toda preta. E era legal. Era legal. O Batman todo preto era legal. Eu não sei, você esqueceu de um negócio no meio dos anos 90? Eu acho que sim. No formatinho teve acho que teve 2 meses que teve tipo vinha com o meu super trufo.
Arquivo sim, secreto, começou, coisa assim. era um super trunfo, era arquivos secretos do super-herói. Que eu também tenho até hoje. Que é Marvel e DC. Marvel e DC, Que a cara, Marvel e DC tinha. cara, ele é foda pra caramba. Não, e tipo assim, Eu tenho a carta do Super-Homem. Não, tinha até no. tinha vários Que é uma das melhores cartas. Cara, e aquilo lá foi uma coisa. Aquilo Eu a acho que Sony tinha tinha que até voltar da a fazer um Image troço junto. daquele. Era de 1 a 10. Era de 1 a 10. Aí o Super-Homem era tipo 9, um monte de coisa. Assim. Cara, Só a inteligência que ele perdia. que ele perdia. O Batman, imagina. E depois acho que tinha Missão Impossível, uma coisa O assim. Lex Luthor vinha com ele, o Lex Luthor era 10. Cara, era muito bom. Eu lembro que Era um saiu super trunfo de super-herói, cara. Era, mas era legal. E nessa eu época do tenho formatinho, também devia ter trazido. né, pelo menos nessa época dos cards, eu tenho lá embaixo, só que nem sei onde tá. Você, na primeira página do formatinho aparecia. Não, além Tinha disso, sim, mas aparecia tipo qual card viria na revista e que dia seria nas bancas. Era bem legal. Cara, Era Marvel da DC, né? Era Cara, e agora vocês Eu estão acho que esquecendo. tinha CD Image, A gente, tipo assim, porque daí, tipo, tinha. Se as sagas, se os gibis de linha estavam passando por aquelas sagas que eram umas girombas nos anos 90, mas a gente teve as minisséries dos super-heróis que eram legais, cara. Tipo, pô, é dos anos 90 que a gente teve o Longo Dia das Bruxas do Batman, que era legal. Entendeu? Teve Aliás, tudo escrito pelo Jeff Loeb com o Tim Sale. É verdade. Lembra que tudo que eles fizeram, tipo, ali nos anos 90, ali, o Tim Sale, foi porque daquele ano foi o Advogado do Diabo, não sei se foi ele que fez. Acho que o Terremoto não é, né? Não. O Terremoto não. Batman o Longo Dia das Bruxas e Superman as 4 estações são dos anos 90. O ano 1 e é também? legal. Ah, Cações é legal. O 4 estações é maravilhoso, cara. O ano 1 também dos anos 90? Não, o ano 1 do Batman é anos 80. Anos 80. Piada Mortal também, né? Piada Mortal, é anos 80 também. Eu não lembro se o Advogado do Diabo é dessa época. Demolidor. Não, o Advogado do Diabo é do Coringa. Não, qual? Advogado do Diabo é do Batman, do Coringa. Que o Coringa mata o carinha. Ah, sim, o Advogado do Diabo, sim. dessa época. É dessa época também, é verdade. Quer dizer, ele não mata o cara, né? A história justamente é o Batman tentando defender o cara Coringa de um crime que ele não cometeu. Tipo, é bem bizarro. Coisa, né? Cara, que ideia de gênios. Outra história legal pra cacete que é dessa época, cara, é o que a galera chama, né, de esse é o ano 1 do Demolidor, que é a minissérie The Man Without Fear. Que é o Frank Miller voltando a escrever o Demolidor com o John Romita Jr. desenhando. Era bem legal. Os crossovers do Batman com o Justiceiro era o Frank Miller, era o John Romita Jr. desenhando. Queda do Rei do Crime. Foi dessa época também. Nos anos 90, legal pra caramba. caramba. Queda do Rei do Crime, que é bem legal. Bem legal. Aliás, tocando nesse assunto, não considero a versão dos 90 do Demolidor muito boa. O Demolidor com armadura? Eu não curto. Eu não curto. O Demolidor é sensacional. Vocês estão esquecendo. Eu acho que o Demolidor sempre tem fases boas. Vocês estão esquecendo uma das sagas mais importantes, cara, que foi nos anos 90. Qual? Secret Wars, cara. Não, cara. Não foi nos anos 90? Agora nos anos 80, velho. Tem certeza que é nos Anos 80, cara, anos 80. Cara, Do traje alienígena dos anos 80. Não, aí que tá. A gente tá esquecendo aí que tá. É que a Abril republicou isso nos anos 90. Pela primeira vez na Índia, nos anos 90. É que eu li mas é uma saga dos anos 80, antigo. Nós estamos esquecendo o julgamento do Venom. Julgamento, nossa. Só terminando o Demolidor, eu acho o Demolidor sensacional, mas essa fase dos anos 90 eu acho muito fraca. Eles tentaram fazer um troço muito dark, assim. Não. Aí quiseram botar muito violento. É que assim. Tinha história que não tinha uma palavra. Era só tipo. Tinha histórias. Acho que eles quiseram imitar a queda do. Acho que eles quiseram imitar a última caçada de Craven. Eu acho. Aí, a fase do Demolidor só que, assim, com aquela armadura. Imagina você pegar a caçada de Craven e fazer isso em várias edições. Não, chato. O caçada de Craven, que acho que é dos anos 90 também, o caçada de Craven. Não, acho que é dos anos 80. Não, a última caçada de Craven é dos 90. É da época que tem a morte dos pais dele, não é dos pais do. Na verdade, é final. Não, é antes da morte dos pais do. Finalzinho dos anos 80. Finalzinho dos anos 80. Aí depois a última caçada de Craven. Nossa, vocês juravam que era nos 2000. Eles tentaram fazer um troço meio nesse padrão pro Demolidor, ficou muito nada a ver. Eu não curti. Aquele do Homem-Aranha tem 4 uniformes é 2000, né? Final dos anos 90. Crise de identidade? Crise de Final dos anos 90. Finalzinho dos anos 90. Que eu tenho também. Que é uma saga legal, Que é legal. É bem legal. E aparece Tanto que os 4 personagens lá, né? O Sombra, o Vespa e o Ricochet. E depois viram os Web Slingers. Slingers, que não foi publicado no Brasil.
que não foi publicado no Brasil. Só Depois dois acho que fizeram o Web Prodígio. Slingers, verdade. Teve um cara que virou Prodígio nos Web Slingers, bem legal o Web Slingers. que não foi publicado, mas é interessante. Que isso é das 90 também. Depois da saga do Crise de Identidade, o nome dessa saga. Sim. Que é interessante. Que Cara, culmina com a melhor batalha do Homem-Aranha com o Duende Verde. sim, bom pra caralho. Pra cacete essa história. Ah, foi nessa época que teve o começo, né, da putaria de morte e retorno. Porque foi depois da saga do clone, que daí mostrou que quem tava por trás do plano do Chacal era o Norman Osborn. Não, ele volta Você tá toda cagada dos filmes do Homem-Aranha nessa saga do Não, não tô Exatamente, falando só do Homem-Aranha, mas foi nessa época que nas HQ, tipo, começou aquela putaria, tipo, a pessoa morre, depois ressuscita. Foi uma fase das Eu girandas. não lembro qual revista que tinha o Na minha opinião, foi a Vingadores. partir daí que o Homem-Aranha ele caiu e não sei, nunca mais teve uma fase legal. Assim, Do que do Homem-Aranha? Eu acho que o Homem-Aranha é muito bom, eu adoro o Homem-Aranha, meu personagem preferido, mas eu acho que ele é muito bom até mais ou menos essa fase. Eu acho que a partir dessa fase o Homem-Aranha entra num declínio que quase nunca conseguiram salvar ele. Com certeza, eu acho. É muito válido. Eu acho, cara, eu acho que aí você tem um beijo de umas ideias boas nos 2000. O Homem-Aranha uma outra ideia legal. Quando teve mais Morales lá. Uma outra ideia legal. Não, eu gosto do acho Ultimate eu acho que Miles depois- Morales. Não, Eu gosto, eu gosto. Vou tentar no Ultimate. Eu acho que o Homem-Aranha dali pra frente Não, nunca mais Ultimate é voltou a ser... 2000. Isso aí é depois. Eu não vou falar do Ultimate. Eu acho que o Homem-Aranha nunca mais voltou a ser o Homem-Aranha depois dessa época. Eu acho que a partir dali o Homem-Aranha entrou no declínio. Que ele, como eu falei, de vez em quando tem uma outra saga massa, tipo Caído Entre os Mortos ali, foi interessante. Com o Mark Miller. O Mark Miller faz umas coisinhas legais. ideias legais com o Homem-Aranha. Mas assim, coisa meio pontual. Cara, assim, coisas eu acho legais que do Homem-Aranha. nunca voltou a ter uma fase massa, grande, a longo prazo, depois dos eventos. sabe o que- Eu acho que a partir dali o Homem-Aranha entra no declínio que não saiu mais. Sabe o que é o Eu negócio? acho que ele tá no declínio. Ó, Ele é impressionante. pro universo 616, tô falando minha opinião. universo 616. Concordo. O universo 616, depois dos anos 90, não, assim, tem poucas coisas dos gibis de linha legais. Não, depende do personagem. Não, sim, mas assim, tipo, exatamente. acho que- Mas exatamente, mas no geral, os gibis de linha. E não é na verdade, não é só não tô falando só de Marvel, tô falando tipo Do universo geral. isso é quadrinho americano como um todo, dos anos 2000 até agora. Parece que eles estavam num. Tipo assim, os uma personagens fase têm- estática, assim, né? Porque Quem brilhou mais foram os personagens back, ou tipo, Lanterna Doutor Verde. Estranho, Lanterna Verde, Demolidor. Os anos 2000 foram. mas justamente isso. Não tem, eu acho que a última década que tinha aquela coisa da gente acompanhar assim, legal, acompanhar com vontade, foi nos anos 90. Né? Exatamente. Porque hoje em dia você. Cara, tanto que até a nossa forma de consumir quadrinhos hoje em dia mudou. A gente compra essas edições Encadernado, fechadas, tipo essas Guerra coisas. Civil, né? Essas coisas. A gente compra essas coisas que a gente meio que sabe que vai ter o que tá procurando, né? Mas a revista em banca, ela entrou no declínio. Você vai dizer que não. Eu também acho, com algumas exceções, mas em Serializado, geral entra né? no declínio. Sim, porque não ganha mais, cara. Não ganha mais. E na Tinha minha alguma- opinião, infelizmente, o Homem-Aranha tá nesse declínio. Então, Qual revista que saiu os Vingadores? Um ou outro com os Vingadores. Vingadores, ele Nos anos 90. era naquelas Marvel anual, cara. Não tinha a parte, né? Era só essas Então, teve um momento que era publicado no do Capitão América, mas depois um tempo assim no Marvel, nos anuais da Marvel. Então, galera, tem mais alguma consideração? Acho que só a coisa Liga individual da- tua, né? Que você tava comentando antes de entrar nesse ponto, né? Você tava É. falando que ia fazer uma consideração final, né? Não, minha consideração então era isso, assim, tipo, eu acho que o quadrinho dos anos 90, eu acho que foi a última década que a galera consumia pra caralho o quadrinho de banca, Verdade. sabe? Mas isso é verdade, porque o quadrinho de banca ele era acessível, ele era pra galera, entendeu? Ele era popular. Ele era uma coisa. Tinha umas 15 revistas, cada uma por R$2,50. 3,90 no máximo, entendeu? Valia muito a pena. Cara, eu falo assim, cara, o dia, 20 páginas cada o dia que quadrinho voltar a custar R$3,90, velho, não vai acontecer. Não vai acontecer, cara. Nunca mais. Nunca mais. Então a gente tomou no cu. Isso vai acontecer se o quadrinho for pro meio virtual. Olha que. Também acho que nem isso acontece. Nem isso acontece, cara, porque o royalty, os caras têm que pagar royalty, essas coisas. Olha, a JBC começou a publicar o Eden Zero digital e sai capítulo semanalmente. Os caras pagam R$2,50 para ler um capítulo que você pode ler de graça. Olha, Provavelmente vai começar assim no futuro. Eu também acho que eu quero ver se... E 50 é muito caro. E Eu não pagaria nem 50 por uma história do Mashima, não, mas nem fudendo. olha. a única consideração que eu tenho é que o cara do Ferteiro. Não, nem é pau. A única coisa que eu tá. tenho pra falar é a Liga da Justiça dos anos 90 é foda pra caralho.
Também acho. Fala pra A galera. gente falou muito pouco, E é o melhor Aquaman da Melhor. Menção rosa é o Aquaman dos 90. Que é o Aquaman agora do Conan ali, né? Vai ser, Eu acho que vai ser mega inspirado nele, né? Sim, eu acho que é a melhor. E ó, Que foi a Melhor fase. Lanterna. posso falar um Flash. negócio? Melhor Lanterna Ei, Flash, com certeza. Eu aposto aqui 10 com cada um aqui que ele vai perder um braço no final do filme. Pô, se isso acontecer, vai ser Ele vai ficar maravilhoso. igual, ele vai ficar igual dos 90. Se isso acontecer, Ele vai perder o braço no final do filme. Pô, sério, se isso acontecer, eu vou pagar um pau fudido pro Momoa. Cara, eu vou E pro filme. Não, pro James Wan, né? Que Lembrando que nos quadrinhos ele tem duas versões, né? Ele vai Uma perder o versão braço que ele no fica final com a mão meio de água Não, e a outra não. do gancho. Não, primeiro ele perde Arpão, né? e daí ele fica com o arpão. O O arpão. Depois ele. Porque assim, só que o arpão no começo é um troço assim que é fincado mesmo e Não, é que no- desfachado. Depois ele fica com uma parada que é tipo uma manopla com o arpão, assim, que fecha. Não, com ele. teve isso, mas nos anos 2000 ele perdeu de outro jeito e daí ficou com uma mão. Só que deram uma mão de água. Eu Uma tenho mão de água. certeza, cara, que vai Mas isso foi acontecer depois. A minha menção Cara- rosa é o melhor super-herói dos 90, se chama The Tick. Não, eu vou dizer que é o The Max, aquele que tinha desenho na MTV, lembra? também. É verdade, mas eu gosto mais do The Tick. The Tick era The legal. Tick era melhor. Colher. Tinha série. Colher. Agora vocês estão falando série da HBO o é Zag fantástica. Yojimbo é dos anos. Não, Qual só o melhor dos vilão anos do 80. mundo? O Homem, cara. E ele tinha uma conectividade com as tartarugas ninja. O Homem em cadeira era sensacional. The Chair, O The cara Chair. é The Chair. A cabeça do cara numa cadeira. Uma cadeira. E daí você tinha o Homem-Rato, que era uma paródia do Batman. Sim, era o Tinha uma Rato capitã- Defensor. Exatamente. Cara, mas o meu Tinha personagem a American Americana. American Made. Que era, Mas o meu cara, personagem muito bom. favorito é o. Que não é o herói, ele é o Arthur, só o Arthur. É o Arthur. É o ajudante, tinha que é o Arthur. Tipo, eu Cara, era muito super-herói, bom, né? cara. Você é o Arthur. Você vai ser o Arthur. A roupa dele é de traça, né? Ele era uma mariposa. Uma mariposa. Não, o Tique era o traço. Não, o Tique é carrapato. É, Tique Carrapato. Tique é carrapato em inglês. Tique é carrapato. Ele é o. Ele é um carrapato. Ele é o traço. Ele é o traço, exatamente. Ele é o carrapato. Porque o carrapato é um troço que gruda em você e fica te incomodando. É o Tique, tá ligado? Exato. Agora vocês falam do desenho, vamos lembrar que a menção honrosa também é dos desenhos dos anos 90, né? De super-herói. Ah, eu comentei do X-Men. Do X-Men, do Homem-Aranha, Do Homem-Aranha, que acho que foi, na minha opinião, acho que A foi série animada do Batman é a melhor coisa de todos os Ah, sim, tempos. ótimo, também do Paul Dini. Mas é do- eu acho assim, é eu acho que o... Sim, tudo 90, cara. Eu acho que E o... no final teve o do Hulk, do Homem de Ferro, do Quarteto. assim. Ah, teve de todos daí. Eu acho que o... eu Chega, acho que vamos o- comer e foda-se. Vamos comer. Galera, yo-ho. Tá na hora de desancorar. Foi muito bom esse podcast. Vamos tempos atrás desses formatinhos, vão ler, porque tem muita coisa legal nessa época. Muito bom. Com Vai certeza. perder metade, mas corra. Tem muita coisa ruim também. É, tanta coisa boa. Não, mas Nos anos 90 tem muito. tem muita giromba também, mas você consegue peneirar coisa legal. Só procura Melhores do Mundo e Marvel anual que tá ótimo. Sim. Yo-ho, vamos desancorar, içar as velas e partir para uma nova navegação. Vamos dar o tchau, galera? Tchau. Tchau. Colher. Yo!